Boa noite, Hareskai Irene Arena Apologética, seja bem-vindo ao canal Arena Apologética. Hoje nós temos um convidado que vai falar acerca da origem da cruz. O seu nome é Denis Silva, e ele vai falar acerca da origem da cruz. Eu dei uma pesquisada sobre a origem da cruz e aprendi o seguinte: a cruz é um símbolo amplamente conhecido e possui origens antigas, que remontam às diferentes culturas, tradições ao redor do mundo. Vou abordar algumas das principais aqui, só para você ter um norte do que será abordado aqui pelo nosso convidado. A forma da cruz já era utilizada como símbolo antes mesmo do cristianismo. Na antiguidade, a cruz estava presente em diversas culturas, como o Antigo Egito, onde era associada à vida eterna. Enfim, também era encontrada em culturas mesopotâmicas, culturas, por exemplo, dos celtas, culturas também pré-colombianas, onde possuía significados relacionados à vida, fertilidade e divindade. Então, cruzes, chega de enchimento de linguiça e vamos chamar o nosso convidado. Compartilhe essa live, mas antes de chamar o convidado, deixa eu ver quem está no chat conosco. Eu quero mandar um abraço todo especial para o nosso querido Paulo Alexandre, presente aqui na Arena Apologética. Um abraço, Paulo Alexandre, seja bem-vindo. O Jean, presente. Esqueleto, marcando presença. Leandro Sérgio Costa, deixa eu ver, Marcos Lola. Querido Marcos Lola, abração para você, tá? Isso aí. E também nós temos aqui o Cronos, marcando presença. Olha só, gente, o nome do cara. Cronos. Já pensou? Diego Mesquita, grande abraço para você. Léo Batista, deixa eu ver aqui quem mais que está aqui conosco. Bem, Cristiano em crise. Gente, vai compartilhar essa live aí, vai? Enquanto eu chamo a vinheta para o convidado entrar, vai compartilhando essa live aí, beleza? E lembrando que hoje o Superchat vai estar aberto, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo, querido. E aí, como é que tá as coisas? Rapaz, você gosta de estudar acerca da cruz, hein? E aí, Denis, o que é que você manda aí? Boa noite, Elton, tudo bem? Boa noite a todos que estiverem acompanhando conosco também aqui a nossa conversa. Queremos ter, é um prazer estar conversando contigo agora, né? É a primeira vez que estou participando aqui, agradeço também a oportunidade a liberdade de expressão. Estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que, com certeza, principalmente para os cristãos, é um assunto, pelo menos ao meu ver, algo bastante relevante e importante, né? Uhum. Muito bem. Por que você, por exemplo, não é muito comum pessoas falarem acerca da cruz, né? Por que você escolheu esse assunto? O que te chamou a atenção para você falar acerca desse assunto? O que tem de bom nesse assunto aqui? Você, como teólogo jovem... Sim, pode falar. Obrigado pelo jovem. A cruz, conforme você até mesmo trouxe atenção quando iniciou então a nossa conversa aqui, trazendo a alusão que nós iremos conversar, a cruz é um dos símbolos mais conhecidos, se não for o mais conhecido no mundo todo, né? Além dentro do contexto religioso, encontramos a cruz em diversas situações do nosso mundo contemporâneo mesmo, em música, camisetas, tatuagens, na arte e assim por diante. E muitas pessoas acham que algumas doutrinas ou alguns costumes, pelo fato de ter aquele rótulo, levar o nome cristão, tem origem do cristianismo ou origem no judaísmo, pelo fato de o cristianismo ser oriundo do judaísmo, né? Mas, infelizmente, com o passar do tempo, vamos analisar mais à frente, que alguns costumes, ou alguns rituais, alguns objetos foram introduzidos dentro do cristianismo, né? E é o que iremos
vou tentar fazer um esforço aqui para abordar esse assunto. Maravilha. Então quer dizer que você reconhece que a cruz ela é bem antes mesmo do que foi apresentado no contexto de Jesus. Sim, sim. Bastante antiga e hoje tem fácil acesso para ter informações a respeito desse assunto, né? Com o fato da internet, materiais, nós conseguimos entender bem isso. Então, muitas coisas que eu irei trazer aqui, atenção, não é tão segredo assim, né? Para algumas pessoas, né? Uhum. E maravilha, eu quero eu quero mandar um abraço deixar para claro... esse... Sim, pode falar. Não, fica à vontade. Não, eu que te interrompi. Falar. E uma questão que eu quero deixar bastante clara aqui, que a ideia não é mudar a cabeça de ninguém, né? Todos nós temos o direito de acreditar naquilo que queremos acreditar, temos a liberdade para isso, né? Então, quem somos nós para tentar ditar coisas para outras pessoas? As pessoas estão livres para acreditar no que quiser. A ideia aqui é levantar, né, argumentos, contra-argumentos, trazer questões arqueológicas, documentos antigos, materiais acadêmicos, para que, por meio disso, a pessoas, por si só, analisa e tire as suas conclusões, né? O importante é agregar conhecimento e que isso fortaleça a nossa fé como cristão, né? Uhum. Maravilha. Aqui nós temos uma fala do esqueleto conhecedor de grego, rapaz, mas é um grego, tá parecido moderno, né, que é Adelfo. O Adelfo tá faltando o eta, o lambda aqui, né, ó, Adelfo. E no caso tem que estar no plural, porque aqui tá no singular, tem que ser Adelphoi, porque é dois irmãos, você colocou um síndeto ali, então você falou Megam Ancalia, né? Ancalia, quer dizer, um grande abraço. Aqui tem que ser um caso acusativo, né? Ao Elton e o Denis. Aí você, ao irmão, meu irmão Elton e Denis. Obrigado, esqueleto. Um abraço para você, que é carinhoso, nobre, tá? Adelphoi, no caso, né? Adelphoi plural. Obrigado, querido. Um beijão para você. E parabéns aí pelo grego, tá? Muito bom. Querido Denis, eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, onde você primeiramente identifica a presença da cruz? Existe uma cultura específica onde você possa dizer, Elton, a cruz ela é desde essa época? Não, a cruz é desde o tempo de Jesus, para trás ninguém nunca antes falou, mas temos ali a cultura mesopotâmica, a cultura egípcia, temos ali outras culturas também. Eu queria que você ajudasse-nos a entender se existe assim um start para que uma dessas culturas viesse a estar emancipando a questão da cruz. Existe isso? Temos referências, né, de estudos acadêmicos na área que nos ajuda a tentar seguir ao máximo, que a história tenta fazer um estudo para chegar ao máximo do que realmente algumas culturas acreditavam, né? A arqueologia, inclusive, para tentar alcançar esse mundo longínquo que existia, né, no passado. Mas, por exemplo, respondendo a tua pergunta, eu tenho comigo aqui em mãos até o dicionário Vine ou Vine, né, para quem preferir. Deixa eu te dar um debaixo close do Verbete Cruz. Dá um close para você apresentar Aqui, o seu dicionário. Maravilha, querido. Uau, sim. Isso. Vini. Debaixo do Verbete Cruz, ali vai falar a respeito de Stauros, né? Depois podemos até comentar a respeito disso. Ele vai discorrer o que significa Stauros. Ela deve ser distinguida da forma eclesiástica da cruz de 2 vigas. Aí depois o dicionário ele fala assim para nós, ó. O formato da última teve a sua origem na antiga Caldeia. Era usada como símbolo do Tammuz, sendo na forma místico do Tal, né? A letra inicial, a letra T, né? Do seu nome. Naquele país, em terras de adjacentes, inclusive no Egito, conforme até você falou. Aí, no século III, as igrejas tinham se afastado e parodiado certas doutrinas cristãs, ao fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstolo. Os pagãos foram recebidos na igreja, independente da sua regeneração, ou seja, eles não precisavam se converter, precisavam simplesmente aderir ao cristianismo, né? E alguns símbolos e costumes foram introduzindo com o passar do tempo dentro da igreja. O nome desse é sincretismo, né? A absorção de talvez uma religião mais antiga
uma religião nova, ela não toma conta de uma vez por todas, mas ela vai absorvendo aos poucos esse costume, né? Uhum. Aí eu deixei contigo também um slide. Eu gostaria que você, se puder, né, colocar para nós a imagem número 1. Maravilha, eu tinha até esquecido de pescar o slide. Vou pescar agora, nesse momento, maravilha. Então, gente, aqui é o Denis. Primeiramente, eu quero agradecer o Denis, né, pela sua estreia aqui na Arena Apologética, onde ele vem trazendo um assunto novo que é sobre a origem da cruz, tá, Denis? Então, parabéns, primeiramente, por essa iniciativa e por você ter o interesse sobre algo que ninguém nunca tocou no assunto, a origem da cruz, né? Geralmente as pessoas trazem assuntos, valores relacionados à cruz, não em si a própria cruz, como você está bem fazendo aqui. Então, pode continuar, Denis. Enquanto isso, eu vou pescando aqui o seu slide, tá? Vamos ver se consegue aí. Que aqui no slide, o Elton vai colocar para nós. Ali eu separei. Tinha muitas outras imagens que eu poderia compartilhar com vocês aqui, né? Mas em breve ele vai colocar, por exemplo, temos uma imagem cruciforme da deusa mãe do ano de 2500 AC, né? Se encontra no Museu Arqueológico Nacional, na Itália. Também temos um ídolo cruciforme de 3.800 a 2.500 no Museu do Chipre. E também um ídolo cruciforme da deusa de Canaã, do século XV, lá no Museu de Israel, né? Então temos esses ídolos que literalmente tinham um formato de uma cruz, ou seja, de um deus de braços abertos, né? Temos essa diferença. Você conseguiu compartilhar com nós aí? Aí, agora sim. Então tá aí a imagem, né? Imagem ilustrativa, né? Obviamente. Então veja só que todas elas têm essa similaridade. Uma imagem de um Deus de braços abertos. E vamos ver até no outro contexto, indo para agora, andando um pouco na história, chegando na história de Roma, na época dos romanos, era bastante comum também o uso da cruz, tanto pelos romanos como pelos gregos, né? Só que diferente que muitas pessoas acham que a cruz era simplesmente um objeto de tortura, né, de condenação contra aqueles que infringiam a lei romana, né, e tudo mais, não era simplesmente um objeto de tortura, mas literalmente a cruz ela representava um deus para os romanos e para os gregos. E isso era conhecido também como troféu de vitória. Troféu de vitória. Toda vez que os romanos eles ganhavam uma batalha, as armaduras dos soldados que eram derrotados eram pendurados nessa estrutura de madeira, representando que aquele deus, geralmente o deus Sol, ele foi o responsável por o exército romano conseguir vencer aquela batalha. Por exemplo, temos aí até a imagem 2, se você conseguir colocar para nós, alguns exemplos desses troféus de vitória. Você vai colocar para nós? Maravilha, que tem a imagem 2, né? Isso, então temos aí a referência, né? Troféu de vitória da moeda de Júlio César. Troféu romano aí nas guerras dacianas, do ano 113. E o troféu de vitória do século I. Fica no Museu de Berlim, né? Imagens ilustrativas, mas que dá para a gente ter uma ideia. Uhum. Com respeito a isso, Elton, sim, até os pais da igreja, eles falam justamente a respeito desses troféus de vitórias que eles viam na sua época. Eu posso compartilhar aqui, lendo? Pode. Por exemplo, Tertuliano, na sua apologia, ele fala assim, ó, se alguns de vocês pensais que rendemos adoração supersticiosa à cruz, nessa adoração estáis compartilhando conosco, mostramos antes que as vossas divindades, veja só, são feitas de formas modeladas na cruz, ou seja, o objeto era feito uma imagem de cera e era colocada nessa cruz, mas vós também cultuais as vitórias, porque em vossos troféus a cruz é o sustentáculo do troféu.
A religião dos acampamentos romanos é toda dirigida ao culto dos estandartes. Vemos bastante isso até em filmes, né? Uma coleção de estandartes acima de todos os deuses. Bem, aquelas imagens mostradas nos estandartes são ornamentos de cruzes que a sustentam. Todas aquelas coisas penduradas em vossas estandartes e bandeiras são vestes de cruzes. Então, Tertuliano deixa claro aqui que a cruz, ela representava um deus. Às vezes, mais de um deus, né? Mas principalmente o deus Sol, o deus romano, que para os gregos era o Apolo. Também o Justino, na sua apologia, ele fala assim também, no tópico, né? A cruz desconhecida pelos demônios, diz assim, ó. E ainda as suas próprias insígnias deixam manifesta a força dessa figura, isto é, os vossos estandartes e os troféus de vitória, com os quais, em todo lugar, realizais as vossas marchas, mostrando os sinais do império e do poder, até que façais sem vós dar contra eles. As próprias imagens de vossos imperadores, interessante isso, que os imperadores eles também eram considerados deuses. E a história mostra que quando eles eram mortos, eles eram também colocados, uma imagem de cera era colocada nesse troféu de vitória. Por quê? Com a ideia de eles se juntarem aos deuses em outro lugar. Eles se tornariam deus após a sua morte. Aí depois continua. São consagradas por vós, com figuras, e vós chamais de deuses em vossas inscrições. E finalizando, né, o que os pais da igreja, alguns deles, né, obviamente falaram, aqui tem o Marco Minúcio Félix, na sua obra Otávio, ele diz assim, ó, vocês que santificam deuses de madeira, bem provavelmente adoram cruzes de madeira, como porções de seus deuses. Então, a arqueologia, né, objetos encontrados, mais documentos antigos, como, por exemplo, os pais da igreja, falando a respeito das cruzes e o que ele via no mundo deles, em que eles viviam, né, mostra de maneira clara que a origem da cruz, de fato, é de religiões pagãs. Não tem como fugir dessa verdade, porque é arqueologia, é documentado. Né? E com o passar do tempo, isso foi agregado ao cristianismo, e é o que vamos ver aqui mais adiante. Ok, se quiser posso passar a próxima imagem. Próxima imagem. É um assunto bastante interessante, né? A ideia de um instrumento de... Você pode até colocar o instrumento número 3. Ou instrumento número 3, não, a imagem 3, desculpa. Tranquilo. Isso, ó. É um instrumento. O que é isso aí? Pode se perguntar, né? Essa madeira, principalmente no meio, né? Que eu acho que os participantes conseguem entender. O que é isso aí? A grande maioria das pessoas não sabe que, além da cruz ser representada como um deus de braços abertos, e vários costumes que foram agregados, por exemplo, o sinal da cruz era feito no passado para proteção contra espíritos malignos ou demônios. Hoje nós vemos a cruz fincada, por exemplo, em cemitérios, né? Da onde que veio isso? Para os romanos, antes de entrar numa batalha, eles colocavam a cruz nos túmulos de guerreiros que faziam diferença, né, nas batalhas e que faleceram. Qual era o objetivo disso? Trazer o espírito para a proteção do exército, para que, de alguma forma, aquele espírito ajudasse nas batalhas. E a outra função da cruz era proteger contra espíritos malignos. Né? Então, era enfincado, às vezes, as cruzes em sepulcros para impedir que espíritos de inimigos atrapalhassem, de alguma forma, também a vida dos romanos. Inclusive, vemos bastante isso, por exemplo, em questões de vampiro, né? Se usa lá a cruz para combater lá o vampiro, é algo que esses tipos de costume, né, de maneira bem subliminar, foi adotado hoje, né? Na questão da ressurreição, por exemplo, usa esse símbolo, né? Só que, veja só, nessa imagem, existia uma peça bastante interessante, porque existia o deus da vitória, que os romanos usavam para usar nas suas batalhas, pedir essa proteção da vitória desse deus, mas também quando Denis, era para punir... Então, Denis, quer dizer que a cruz nem sempre foi visto como um instrumento de tortura, mas também foi visto como um objeto de adoração, não é isso?
Exatamente. Para os romanos, ele era literalmente um deus, representava um deus de braços abertos. Isso mesmo. Interessante. Só que, veja só, havia também um deus punidor, conhecido como deus Príapo. Esse deus ele entrava em ação quando a vítima seria, então, asfixiada nessa estrutura. Uhum. E isso nos ajuda a entender, por exemplo, o que uns pais da igreja falou a respeito dessa estrutura, que tinha um objeto bem interessante. Por exemplo, Tertuliano encontra Marcion, ele diz assim, ó, não era certamente a intenção de ser um rinoceronte. Rinoceronte, nós lembramos que ele tem um chifre, né? Só no nariz, uhum. né? Com um chifre ou com um minotauro com 2 chifres, mas nele, Cristo, está indicado um touro de acordo com as suas características, para algumas pessoas, regido como um juiz, para outros, gentil como um salvador. Aqui falando, os pais da igreja já acrescentando Jesus, né? Vimos aqui uma alusão já dos pais da igreja colocando Jesus, a figura de Jesus relacionada à cruz. Mas vamos ver depois na nossa conversa aqui. Mas depois fala assim, ó, pois na antena, que é parte da cruz, as extremidades são chamadas de chifres, enquanto a estaca do meio de toda a estrutura é o unicórnio. O que será que Tertuliano quis dizer isso? Que havia uma estrutura no meio da estaca central, onde a pessoa que ficaria ali asfixada, ele sentaria nessa estrutura, mas não era apenas uma cadeirinha. Era um objeto em forma de chifre, que serviria para quê? Para empalar a pessoa, além da própria tortura, né? Que ela estava submetida nessa estrutura. Ou seja, era literalmente um estupro que estava acontecendo. E era o deus Príapo. Havia empalamentos fálico, na cruz? Né? Que era empalamentos na cruz. Pelas partes íntimas. Esse deus Príapo, se você ver na internet, colocar Príapo, tem algumas imagens dele, ele é representado de um deus com um órgão masculino gigante, mostrando que ele era um deus fálico, né? Um deus que ele causava esse tipo de tortura, de punição contra as vítimas. Por exemplo, também aqui em Justino, né, em diálogo com Trifon, ele fala assim na sua obra, com efeito, uma haste da cruz se ergue verticalmente e dela surge a parte superior, quando se ajustou a haste transversal. Seus extremos aparecem de um lado e do outro como chifres unidos em um único chifre. Além disso, a estaca que se ergue no meio e sobre a qual se apoia o corpo do crucificado também é como um chifre saliente. Este também aparenta-se a um chifre, configurando o cravado com outros chifres. Então, até também o pai da igreja, chamado Irineu, ele também fala a respeito dessa peça a mais, podemos dizer assim, que existia no ato da crucificação dos romanos, né? Que isso era uma forma de causar, então, um sofrimento maior contra a vítima. Só que interessante, Elton, que sim, muitas pessoas, né, logicamente, né, dentro da sua fé e da sua sinceridade, a ideia não é entrar nesse mérito, né? Talvez se esquive de analisar alguns assuntos, talvez, não sei, por falta de interesse ou até por outra razão, mas acaba, então, meio que velando algumas questões, talvez de medo de encarar alguma situação, algumas verdades, dentro daquela fé que ela tem, né? Talvez, puxa, eu pensava, acreditava nisso, mas eu percebo que analisando a história, eu acho que tem que ser uma coisa com base, né? Analisando a história, os documentos, a arqueologia e a Bíblia, principalmente, talvez as pessoas se esquivam de se tratar de alguns assuntos e fica de uma maneira acomodada, né? Simplesmente recebe informações, mas não procura esmiuçar se realmente aquilo é verdade ou não. Ok. Pode continuar. Temos outra imagem? Só 3. Vamos ver aqui. Eu tenho mais uma imagem, número 4, que mostra como era esse processo de empalamento. Foi até bom. Até os dias de hoje, em alguns lugares da Terra, se faz empalamentos, né? Sim. Por exemplo, uma imagem do Museu Britânico, né?
Eu acabei cortando ali qual seria a origem, né? Quando se encontrou esse objeto, mas vemos aí uma forma de empalamento, né? Uhum. Interessante que algumas traduções, Elton, quando fala que algumas passagens, né? Fala lá que o rei de Babilônia pendurou lá, né? Algumas pessoas que tinham ousado ir contra a sua soberania penduraram ele no madeiro. Uhum. Quando fala pendurar no madeiro, a gente entende que a pessoa foi enforcada, né? Geralmente entende-se assim, né? A pessoa foi enforcada, mas na verdade o que está trazendo atenção ali é que havia empalamento relacionado a alguma regra que foi descumprida naquelas nações antigas, né? Empalamento onde se pendurava a pessoa pelas partes íntimas ou até mesmo pela cabeça mesmo, enfincando aquela estrutura pela garganta da pessoa. Então, esse contexto histórico ajuda a elucidar algumas questões bíblicas, algumas passagens bíblicas, né? Por exemplo, eu tenho aqui, não sei se vai dar para dar um zoom nessa imagem, aonde é o Museu Britânico, né? Onde mostra uma forma de parlamento em Babilônia, ou na Pérsia. Não sei se dá para ver. Sim. Tá vendo? A pessoa sendo empalada aqui pelo pescoço. Quer dizer que enfia o instrumento enfia pelo pescoço mesmo, não é por regiões genitálicas, não. Também. E aí, isso aí gera uma morte mais imediata, né, Denis? Pelo fato de pegar logo o sangue, né? Era imediata, assim, entre aspas, porque principalmente na parte genitália, a pessoa tinha que o próprio peso da pessoa ir fazendo com que escorregasse, por assim dizer. Então, até chegar numa parte que a pessoa... até 3, 4 horas vivas, em alguns casos, né? Porque não feria nenhum órgão fatal, né? Acontecia, né? Existiam empalamentos que pessoas ficavam vivas mais tempos, né? Mas geralmente morriam logo. Porque até chegar numa parte que atingisse alguma coisa fatal, a pessoa ia ficar naquela agonia até então, né? Sim, imagino. Então, essa é a questão da cruz, né? Aprendemos aqui que ela não é simplesmente um objeto de tortura, mas sempre teve algo religioso por detrás, sempre representou deuses para as nações, quer seja Egito, né? Babilônia, romanos, né? Gregos. Vai culminar na questão de Jesus. Interessante isso aí. Algumas culturas tiveram uma cruz como um objeto sagrado. Interessante isso, né? E isso parece que é bem histórico mesmo. Parece que os mesopotâmicos já tinham essa tendência, né? Você falaria alguma coisa sobre isso? Questões de culturas antigas, né? Sempre teve associado, conforme comentamos a respeito do pessoal da Mesopotâmia, o Egito, Babilônia, né? Babilônia, por exemplo, grandes costumes dela está introduzido hoje nas religiões contemporâneas, né? Talvez de uma forma um pouco mudada, mas está ali presente. E foi o que aconteceu, por exemplo, com algumas questões do cristianismo. Por exemplo, se eu pegar aqui novamente o dicionário... Fica à vontade. Como que o Egito lidava com essa questão da cruz? Como que era na cultura egípcia a cruz para os egípcios? A questão da cruz ela sempre teve a ver com vida, ressurreição. Até comentei, né, que quando Denis, peço desculpas a você por eu interromper você. O que acontece, gente? Quando eu tô com um ateu, aí vão dizer, o Elton vai virar ateu. Quando eu tô com um calvinista, o Elton vai virar um calvinista. Quando eu tô com a testemunha de Jeová, você é testemunha de Jeová, sim? Quando eu tô com a testemunha de Jeová, o Elton vai virar testemunha de Jeová. Gente, o que eu faço? Eu trago quem aqui? Eu vou trazer Jesus aqui na live. Aqui. Se for, pelo amor de Deus, que é isso, gente? Que é isso? Se eu virar testemunho de Jeová, sim. O que é que tem?
E se eu virar ateu, o que é que tem? Mas se eu não virar, o que é que tem também? Isso é muito coisado, esse negócio aí. Desculpa, Denis, por favor, pode continuar. Peço desculpas aí, tá? Tranquilo, sem problema. Aqui, ao meu ver, né, puxando esse assunto que você falou aí, aqui é um lugar que é aberto para as opiniões, né? E a ideia é extremamente aberto. Você compartilhar pode opiniões. falar o que você quiser. Aqui é a casa. Aqui é sua casa. Para qualquer pessoa que vem aqui, eu digo isso. Totalmente limpo. Aí basta cada um, né, nas suas ideias, absorver. Se aquilo que é válido para ela, ela absorve. Aquilo que não é, ela não absorve. Inclusive você está de parabéns. A opinião dos outros. Você está de parabéns, porque nenhum de nós evangélicos viemos aqui para fazer uma apresentação que você está fazendo. Então, ó, parabéns para você. E parabéns também para as testemunhas de Jeová, né? Que se eu vou virar testemunha de Jeová, porque as testemunhas de Jeová hoje encontraram comigo umas testemunhas de Jeová, né, e me entregaram esse panfleto. Como é que eu chamaria isso daqui? Panfleto? Panfleto, né? A gente chama de folheto. Folheto. E, gente, muito educadas. Parabéns, testemunhas de Jeová. Foram muito educadas, entendeu? O que é isso, né? Pode continuar. Ok. Então, a questão dos símbolos, né? Era sempre um símbolo de reavivar, de ressuscitar, né? Um ciclo de vida. Por exemplo, até o símbolo do zodíaco, temos aquela cruz, né? Aquela cruz que é um ciclo direto. Uhum. Que vemos de sempre um ciclo de revivimento de vida, né? Na questão, por exemplo, da imortalidade da alma, né? Que é ensinado, está agregado sempre nessas culturas antigas, um símbolo que traz vida, né? Para que a pessoa ela possa sempre continuar um ciclo após a morte. Por isso que a cruz, que eu comentei, enfincada, por exemplo, nos túmulos, é a questão da ressurreição, né? Jesus, no caso, logicamente, que é uma questão bíblica, Jesus é a ressurreição, só que essa doutrina está em síntese nessa questão adaptada da cruz, né? Vamos isolar uma coisa da outra, né? Para a questão da ressurreição que foi enxertada no cristianismo, relacionada a esse Deus de braços abertos, né? Que depois foi agregada ao cristianismo. Certo. Então, quer dizer que... Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu já escutei algumas falas que dizem o seguinte, que Jesus, ele morreu de braços abertos ou morreu de braços assim para cima? Como é que você diria que Jesus morreu? Dessa posição ou dessa? Jesus, segundo as Escrituras, ele morreu na forma judaica, embora a grande maioria eles pendem para o lado romano, pelo fato que soldados conduziram Jesus, ali o imperador Pilatos ali, que estava trazendo atenção ele para o povo, então sempre pende para o lado romano. Mas se analisarmos as escrituras de maneira objetiva, vamos ver ali que Jesus ele foi colocado naquela estrutura aos moldes judaicos. E os judeus eles jamais usaram cruzes como forma de punição. Jamais usaram cruzes. Todos os eruditos, né? E teólogos... Não entendi, desculpa. Isso é uma ideia romana, né? Foi uma ideia Exatamente. romana. Tanto romana como os outros povos que nós vimos aqui. Só que surge uma questão bastante interessante nisso também, Elton. Por mais que Jesus Cristo tenha sido, vamos supor aqui, chegamos à conclusão que Jesus morreu na forma romana de execução. Agora temos que nos preocupar com outra questão. Qual forma foi essa? Porque nas punições, até os pais da igreja, eles trazem atenção muito atenção a isso, existiam muitas formas de punição. Existia a forma cruciforme, existia a forma de X, a forma de Y, a forma de estaca reta. As punições em estaca reta eram usadas também com muita frequência, tanto no Egito, na Babilônia, pela Síria, pelos gregos. Por exemplo, tem uma representação aqui, no Museu de Louvre,
aonde é uma escultura da Grécia. Consegue dar um zoom para mim? Aí, ó. O Museu de Louvre, não sei se não é assim que se pronuncia, né? Não sei. Temos essa representação numa estaca reta. Tenta colocar mais. Peraí. Louvre. Ah, eu também não sei falar não, esse negócio aí. Um documentário exibido no canal Story de Crucificação, PhD, Jonathan Reed, professor da Universidade de Vermont, Califórnia, referindo-se a punições executadas por Alexandre o Grande. Ah, sim, Alexandre o Grande, bem nessa época aí também. É a época que marcou também a questão do painel. Sim, pode falar. Toda essa matéria que eu estou apresentando, grande parte dela, não estou fazendo propaganda, pois eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso. O objetivo aqui é compartilhar material que vocês podem comprar, né? As pessoas aí que estão nos assistindo podem comprar e tirar proveito. Por exemplo, a cruz, a cruz, um símbolo pagão no meio cristão. Então, esse livro aqui eu comprei já faz algum tempo, não lembro quanto que eu paguei. E ele traz muita referência arqueológica, histórica e bíblica, né? Logicamente, fala a respeito desse assunto que nós estamos esmiuçando aqui. Então, assim, Elton, beleza, vamos chegar à conclusão? Jesus morreu na forma romana. Qual foi essa forma? Vamos entrar numa outra situação. Porque ninguém pode chegar na conclusão que Jesus morreu na forma cruciforme. Isso simplesmente é uma tradição da Igreja Católica, assim como outras tradições que ela impôs, né? E com o passar do tempo foram enxertadas em outras denominações. Então, nessa questão... Define para nós leigos esse tipo de crucificação. Especifica para a gente entender. Quando fala crucificação, no nosso mundo contemporâneo, a gente entende que é uma pessoa de braços abertos, pronto, e acabou, né? Entendi. Isso é uma crucificação. Qualquer pessoa que fala cruz, a gente já vai logo lembrar no formato de T, né? Isso vai ser natural. Mas por quê? Por que disso, né? Depois nós voltamos na questão... É bom entender isso para a gente pegar o fio da meada, né? Depois a gente volta na questão se Jesus morreu na forma judaica ou na forma romana. As escrituras sagradas, quando ela fala a respeito do objeto que Jesus ele foi submetido, ela usa uma palavra chamada estauros. Stauros, sei. Stauros, né? Você que é professor de grego, né? Tem uma pronúncia... inclusive algumas pessoas confundem com quiasmos, né? Essas questões de quiasmos. Que quiasmos vai dar uma ideia de cruzamento, dar uma ideia de contraposição, equilíbrio, enquanto stauros dá uma ideia de cruz. Exatamente. E quiasmos, né? Que você trouxe atenção? Quiasmos, que se refere a algo cruciforme, não é isso? É cruzado, uma ideia cruzada. E essa palavra, quiasmos... Isso. Pode falar. Não, é isso mesmo. Por exemplo, palavras cruzadas, né? Palavras cruzadas, acrósticos, entendeu? Mas é só isso mesmo, pode continuar. E essa palavra nós não encontramos em nenhum lugar das Escrituras, quiasmos. Mas as palavras estauros e xilon, né? Assim que se pronuncia, desculpa aí o meu grego chuleco, né? Pantímbolo. Você não tem a obrigação de falar o grego corretamente. Mas tá de boa. Não tem nada referente à cruz, um objeto cruciforme, mas literalmente madeiro. Simples assim. E, por exemplo, até as obras de referência, ela nos ajuda a entender isso. Recorrendo novamente aqui ao dicionário Vine, eu gostaria de até fazer um adendo aqui relacionado ao dicionário Vine. Se por acaso os que estiverem nos acompanhando aí não tem essa obra, se forem comprar, eu sugiro comprar da edição de 2002 para baixo, 2002 para mais antigo, versões mais antigas. Por quê? Porque essa referência aqui que eu estou citando nesse dicionário, se você olha no dicionário Vine mais atuais,
Infelizmente, a casa publicadora da Assembleia de Deus, ela adulterou esse texto da obra em inglês. Não vamos encontrar essas referências aqui a respeito da cruz, né, que veio da Caldé, do deus Tamuz, que ela foi agregada nas igrejas, né, com o passar do tempo, com o auxílio do Constantino. Não iremos ter mais essa referência, infelizmente. O dicionário foi adulterado. Mas enfim, né? Então, comprem um dicionário mais antigo que você vai ter a obra original em inglês, né? Infelizmente, em português, nós temos muita carência de obra acadêmica. A maior parte das matérias que nós recorremos, temos que recorrer a obras em inglês. Né? Mas, enfim, aqui fala estaurós, né? Ó, denota primeiramente poste ou estaca vertical. Em tais peças, os malfeitores eram pregadas como execução. O substantivo estaurós é do verbo estauró, amarrar a uma estaca ou poste, e devem ser originalmente distinguidas da forma eclesiástica da cruz de 2 vigas. É o que vemos, conversamos um pouquinho mais no começo, né? E temos outras obras aqui. Por exemplo, o dicionário, né, de J.G. Douglas, ele fala assim, o vocábulo grego para cruz, estaurós, significa primeiramente um poste reto ou uma trave, e secundariamente um poste usado como instrumento de castigo e execução. É empregado como este último no sentido no Novo Testamento. O substantivo ocorre 28 vezes e o verbo 46 vezes. Executar, excetuamente o poste simples e reto, conhecido como cruz simplex. Temos os modelos de cruzes, né? Então, ele se encaixa no cruz simplex. Também o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento diz assim, ó, estaurós é uma estaca reta e, às vezes, pontiaguda. Pode servir como vários propósitos, como estaca para uma cerca, um fundamento, uma paliçada. Paliçada era vários agrupamentos de estaurós ou estaca para fazer o quê? Era cerca, para fazer aquelas estacas pontiagudas para lutar contra os outros exércitos inimigos, então fazia aquela estrutura pontiaguda voltada para os inimigos, né? Para que eles fossem na batalha perfurados ali, né? Na hora da batalha. Então, literalmente, significava um objeto de madeira. Simplesmente isso, né? Uma estaca reta. E as outras, por exemplo, de Liddell Scott, no seu dicionário, né? Em Greek English Lexicon, ele fala estaurosa uma cerca como estacas ou paliçadas. Simplesmente isso. E também a mesma forma a expressão xilon, pantímbulo, basicamente significa isso. Quando foi traduzido essas palavras do grego, inclusive na Septuaginta, né, usa a palavra xilon, para poder traduzir as escrituras hebraicas, lembrando que as escrituras hebraicas não encontramos nenhuma vez também a palavra cruz. Então, a Septuaginta usou a expressão xilon nas passagens. Com o passar do tempo, né, houve a necessidade de fazer uma tradução para a língua latina, para o latim, usou a palavra cruz, com X. Daí deriva a nossa palavra cruz, né, em português e em outras línguas. Só que cruz, em latim, isso chama etimologia de palavras, a cruz, em latim, nada mais é também do que o significado de estaurós. Era simplesmente uma estaca de madeira, só. Não representa uma cruz, conforme entendemos a palavra cruz hoje para nós, né? No nosso mundo de hoje, religioso. Ô, Denis, existe uma, abre aspas, treta entre os evangélicos e as testemunhas de Jeová nessa questão de tentar definir a cruz como uma arte meramente, e os evangélicos tentam definir a cruz como uma arte com um cruzamento de uma outra madeira. De acordo com alguns modelos mesopotâmicos, era uma arte com, tipo, um círculo, né? Algo circular ali pelo topo. Era, inclusive, um tipo de deus, para o deus da vida, enfim, para os mesopotâmicos. Por que eu estou te falando isso? É porque eu queria saber no que isso vai implicar em questões doutrinárias, em que doutrinariamente isso vai implicar, se a cruz é uma arte, se a cruz é quiasmótica, no que isso vai implicar, você poderia dizer? Sim, com certeza. Sim.
Vamos em partes, então, né? Explicando essa cruz com essa haste aí, né? Uma forma de círculo, Sim. encontramos isso aí relacionado ao deus Sol. O Sol, para os romanos, era o deus Apolo, para os gregos, ele é representado como um sol, né? Uhum. Aí que tá a É, coisa. a cruz na arte mesopotâmica pode-se encontrar representações em forma de cruz, que era conhecida como cruz ansata ou cruz ansada. Essa cruz tinha uma forma de uma chave, né? Era uma arte na vertical com um laço em uma forma de aro no topo, semelhante a uma chave, e também chamada de Anker, que era associada ao deus da vida, da fertilidade na antiga religião egípcia, inclusive. Você pode continuar. Até o deus Sete, né? Uhum. Então, explicando essa situação, temos dois É, é, elementos aí. Foi muito bom você levantar essa questão, que é importante. uhum. Pode concluir o seu raciocínio, desculpa. Não, era só que eu queria perguntar mesmo, porque existe uma treta, né? Os evangélicos Então, querem que a cruz. Ah, deixa eu pegar aqui meus pincéis aqui. Pronto. Os evangélicos querem que a cruz seja assim, ou identificam a cruz assim, dessa forma. Já para ok. os para as testemunhas de Jeová, parece que é interessante que a cruz seja uma arte assim. Aí, para mim, isso não tem muita relevância, entendeu? O importante é o Sim. resultado, o importante é a essência envolvida nessas questões espirituais e tudo mais. Se a cruz era assim, se a cruz era assim, se a cruz era assim, como uma chave, bem. Mas o que acontece? Você apresentou aqui modelos de cruz no Museu Britânico. Essa cruz aqui, você sabe mais ou menos especificar o ano dela? Eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui na representação do livro, né? Deixa eu ver aqui mais. Se eu acho. Essa aqui já tem uma proposta de ser cruzada, né? Qual que é o ano dela? Isso. Aqui você já tem também uma cruz aqui, numa proposta de braços abertos, e essa aqui também. Essa aqui que é do século I depois de Cristo, né? Parece que isso aqui, como diz Essas daí é os troféus de vitória, né? Que trazemos atenção. o troféu de vitórias, de Júlio César, em 46 a 45 É, antes de Cristo. Oxe, isso aqui é bacana, vai trazer isso. uma ideia legal. Então, o que é que nós temos aqui do modelo de cruz dessa época? O que é que a imagem está decifrando para nós aí? O que é que essa imagem está Aí dizendo? aí eram as armaduras dos inimigos colocado nessa estrutura, ou seja, representando que aquele Deus ele foi vitorioso sobre os seus inimigos. Então, o que eles faziam? Pegavam as armaduras dos seus inimigos e vestiam essa estrutura, mostrando que aquele Deus foi vitorioso sobre os inimigos. Ou seja, o responsável pela batalha foi aquele Deus Ah, não está para os associada à romanos. cruz, não, né? Consequentemente, para os. É um Deus em forma de cruz. Sim, um Deus em Os forma de. estandartes dos troféus de vitória sempre foi em formato de cruz. Uhum. Assim como os objetos que nós E, vimos aqui, né? e Do esse Egito, aqui da também, Mesopotâmia. e esse aqui também, assim, do modelo 2 aqui, que você tem troféu de vitória do século I depois de Cristo, Museu de Berlim, né? Acho que é isso. Olha Uhum. isso aí. Tem um modelo quiasmótico, né? A gente estiver falando quiasmótico errado, vamos desculpar aí, Aquela, tá? aquele objeto que você mostrou aqui, eu olhei, é um amuleto datado por volta do ano 200. Caraca, Amuleto. Era um olha essa amuleto, aqui, aquele que tem um olha essa anãozinho aqui, pendurado numa olha, cruz, né? olha essa aqui, ó. Deus de Canaã do século XV antes de Cristo, Museu de Israel. Já era uma cruz, né? Era um formato de cruz, né? Todos em formato de cruz. Deuses em formatos de braços abertos. A cruz, ela literalmente representa um deus de braços abertos Uhum. para as religiões Certo, antigas, né? certo. Agora nós vamos agora para o ponto da pergunta. No que isso implica? Ah, pesquei um superchat aqui do Scania. Obrigadão pelo superchat, Scania, tá? No que isso implica? Em questões doutrinárias, em questões espirituais, qual que é o desfecho disso aí? A cruz ser de braços abertos ou a cruz ser dessa forma? No que isso implica? Diga para nós. Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que todo mundo está de acordo, né? Independente se é um trinitarista, se é um unicista, se é, né, um monoteísta, todo cristão, acho que isso é um dos pontos que vamos estar de acordo. A nossa salvação
depende única e exclusivamente devido graças ao sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Né? Graças ao sacrifício dele, nós podemos ter os nossos pecados perdoados e a oportunidade de ter vida eterna e uma relação achegada ao seu Deus e Pai. Isso é fato pacífico para todos nós, né? Independente de qual denominação nós pertencemos como cristãos. Realmente, isso seria um assunto secundário, mas é aquela questão, né? Para os cristãos, a Bíblia incentiva sempre buscar o verdadeiro conhecimento, né? O verdadeiro conhecimento. E isso é conhecimento bíblico, conhecimento histórico, em todas as áreas, porque isso vai refletir na nossa fé. Por exemplo, nenhum evangélico ele vai concordar que é correto ter algum ídolo. Não vou trazer atenção nem a questão de adorar um ídolo, mas de ter um ídolo como representando a sua fé. E a cruz, literalmente, precisamos entender isso. Ela é um ídolo. Ela é um ídolo. Um ídolo pagão de religiões antigas. Talvez não seja adorado, talvez como os católicos veem a cruz de uma forma um pouquinho mais peculiar, né, na fé católica, mas é um objeto que foi agregado à fé cristã. Ou seja, a própria Bíblia fala que associação tem a mesa de Deus com a mesa de demônios, né? Então, agregar símbolos dentro do cristianismo acaba não sendo algo puro, né? Se você visse uma pessoa assim, por exemplo, se você visse um evangélico e concernente à cruz, o que você perguntaria para ele? É uma pergunta bastante interessante. Eu perguntaria qual que seria a origem da cruz. E o porquê, qual que seria a origem da cruz, né? E se de fato podemos chegar de uma forma conclusiva que Jesus de fato morreu numa cruz. Porque surge uma questão interessante, né? Será que o Deus Todo-Poderoso deixaria o seu filho morrer dentro punido por um Deus punidor? Essa é a questão por detrás também que devemos entender. Porque ali temos que entender que quando a pessoa era submetida àquela situação, ela estava sendo punida por um Deus. Jesus morrendo numa cruz, ele estava sendo punido por um Deus. Não podemos fugir dessa cultura romana. Dessa culturalização, né? Exatamente. Sim. Então é uma coisa que você acredita que Jesus morreu numa cruz? Ok. Mas você vai ter que entender que, por volta disso, você vai ter que aceitar isso dentro de uma questão religiosa. Tá, então quer dizer que... Então quer dizer, pessoa acreditar, querido Denis, que quer dizer então que o embate entre a testemunha de Jeová e o evangélico se daria porque a testemunha de Jeová ia dizer que Jesus não foi punido por Deus, pois morrera assim, com o braço, possivelmente assim ou assim, não importa, mas desde que tenha sido num instrumento de tortura chamado cruz, porém não necessariamente ela fosse que as uma mortes... estaca de tortura, né? Estaca cruzada, Então, se você perguntasse para um evangélico sobre a origem da cruz, ele não saberia lhe responder, porque geralmente os evangélicos não pesquisam muito sobre isso, né? A não ser que existam pessoas que são estudiosas, evangélicos estudiosos, que busquem de uma forma específica saber disso, né? Então, se ele disser que a cruz é de braços abertos, e isso vai implicar numa questão doutrinária e uma compreensão equivocada da questão da doutrina, é isso? Explica para nós aí. Isso, em questões secundárias, obviamente, porque o importante de fato é que Jesus morreu. Ponto, né? Isso que é importante para os cristãos. Mas, assim, aquela coisa que eu novamente volto a repetir. Lá, por exemplo, em Provérbios capítulo 23, versículo 23, lá fala que devemos comprar a verdade, ou adquirir a verdade, né? E não vender ela. Ou seja, o cristão, ele tem a responsabilidade de analisar o que é aquilo que ele acredita realmente tem base bíblica, histórica e tudo mais. Para que não seja só uma fé, como é que eu posso dizer, emprestada. O que disseram para mim é o que eu acredito. Porque o que envolve mais nessa questão, Elton?
É o que você trouxe até a atenção aí, né? Poxa, quando eu converso com o testemunho de Jeová, eu viro testemunho de Jeová. Quando eu sou ateu, eu tenho que virar ateu. Agora, por conta que... Ou seja, Não é um complicado. preconceito com um Preconceito. determinado grupo ou pessoa faz com que a mente Pessoa. das pessoas, a ignorância, feche a mente com respeito a coisas que é plausíveis, que a pessoa tem Eu entendo documentos, que tem eu arqueologia entendo, que comprova. eu posso até dizer que penso, posso acreditar, de acordo com alguns construtos basilar, que esse tipo de comportamento é mais de uma interpretação pessoal que se faz acerca da vida, mas que bem que nos brasileiros, né, que as pessoas, seres humanos, são bem assim. Querido Denis, tá ficando interessante esse negócio. Aí, o Scania, obrigado aí, Scania, pelo cincão. Ele falou o seguinte: para as TJs, Testemunhas de Jeová, na estaca da crucificação de Jesus, a placa romana que traz Rei dos Judeus estava por cima da cabeça ou por cima das mãos? Ah, pergunta interessante. E agora? Como que você sai desse cheque? Bastante interessante. Esse texto está, por exemplo, está em Mateus, capítulo 27, versículo 37, né? Que a Bíblia, lendo aqui na Bíblia Almeida, revista e atualizada, diz assim, ó: por Mateus? cima da sua cabeça puseram a escrita. Mateus 27, 37. Uhum. Aí diz assim, em sumo, né? Ó, por cima da sua cabeça, no caso de Jesus, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então, aqueles que defendem a cruz como sendo o instrumento, né, original que Jesus foi submetido, interpreta assim: bem, se está por cima da sua cabeça, obviamente, os seus braços estão estendidos lateralmente, né? A princípio, temos essa conclusão, não é isso? Temos essa conclusão. Mas vamos Ou exemplificar? caído Qual por terra, que né? é... Esticado para baixo. Sim. Por exemplo, aí tá vendo? Rei dos judeus, né? Por cima da sua cabeça. Tô colocando a Bíblia em grego para a gente fazer as comparações devidas. Uhum. Aí a pergunta que eu faço é: qual que é a parte central do corpo humano, que é a mais importante? É a cabeça, não é? Vamos exemplificar? Suponhamos que uma criança ela resolva plantar bananeira. Costumamos falar que a criança ela ficou de pés para cima ou de cabeça para baixo? Peraí, se dissermos que uma criança plantou bananeira, nós geralmente dizemos que ela ficou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Por quê? A cabeça é a nós parte mais entendemos isso. principal, central. Podemos usar as pernas para cima? Pode usar essa expressão. Mas a primeira coisa que vai ver na nossa mente é a expressão de cabeça para baixo, não de pés para cima. Então, mesmo que Jesus, conforme estamos analisando, que as evidências mostram, dentro de um contexto histórico, depois dentro do contexto judaico, que ele foi submetido, de braços assim, então para cima, a inscrição vai estar acima da sua cabeça, porque a cabeça é mais importante do que as mãos ou os braços. Entendi. Agora então, é uma questão interpretativa. Quer ver outra questão que também é interpretativa, que muitos dos que falam, né, como defesa da cruz, usam? É o João capítulo 20, versículo 25. Se conseguir puxar para nós até aí na tela, né? Olha aí, o João pessoal dando parabéns 20, pelos 10 mil 25, inscritos, na Bíblia tá? Almeida. Obrigado, gente. Sim, deixa eu colocar na tela aqui. Daqui a pouco tem mais um superchat aqui do nosso querido Scania, né, que ele já mandou mais um aqui, ó, mais 5. Ah, não, 11. 11. Deixa eu pescar aqui a porção que você quer. Qual que seria? Diz para mim, querido. João capítulo 20, versículo 25. João capítulo 20, versículo 25. Versículo 25. Então, a questão lá da placa ser fixada acima da cabeça de Jesus, isso não tem prova nenhuma de que a mão dele estava aberta. Simplesmente está acima da cabeça de Jesus, que é a parte central do corpo, é a parte mais importante do corpo. E esse texto também é bastante usado pelos aqueles que defendem a cruz, né? Em suma, fala assim, ó: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se então ouvir as suas mãos, Tomé, né?
estava duvidando ali da situação, vimos as suas mãos e o sinal dos cravos, ou pregos, plural, né? Aí ali não puseram o dedo e não puseram a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Aí pegamos essa passagem e fala, poxa, estão falando aqui de pregos. Mais de um. Ou seja, isso é prova que Jesus então morreu também de braços abertos. Mas isso é interpretativo, né? Tá, agora para dar um Como é pouco que... de lenha na fogueira, Vamos lá. querido Tênis, deixa eu usar as próprias imagens até para me entender também. Aqui você citou o seguinte, que isso aqui é uma cruz. Isso aqui é do século XV a.C. Aqui você tem um ídolo cruciforme, não é isso? Me ajuda a ler aí, que está um pouco de... Cruciforme, né? Cruciforme de 3.800 a 2.500 a.C. Isso é no Museu de Chipre, quer dizer, os gregos. Aí eu te pergunto, isso não beneficiaria a visão dos cristãos em tentar defender que a cruz ela é uma arte na vertical e outra na horizontal, com base nessas proposições que já são existentes aí desde de antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo? Sim, se você pega grosso modo, sim. Mas com base em quê? Em Isso nenhuma aí, evidência. nessas Mas proposições históricas. Sim, sim. Aí o que acontece? Todas essas imagens, né, e deuses, dentro de cada contexto, cada época, cada cultura, notamos então que é um símbolo pagão. Literalmente, cruzes eram deuses para as nações antigas, inclusive os Tido também romanos. como símbolo de adoração, verdade. Símbolo de adoração. Agora, quando foi agregado Cristo na cruz, quais são as bases arqueológicas e históricas para mostrar que Jesus de fato morreu numa cruz? Nenhuma. Vai ser simplesmente especulação e uma tradição que foi imposta por séculos pela Igreja Católica. Simples assim. Entendi. Simples Mas assim. assim, entendi. Eu gosto de colocar contraponto mesmo, tá? Por exemplo, dia 12 agora, Não, é ou para nós sexta-feira, raciocinar mesmo. o pastor Elias Soares vai estar aqui comigo, né, na Arena Apologética, e eu vou colocar contrapontos para ele. E eu quero colocar esses contrapontos, por exemplo, para botar linha na fogueira. Você disse que a cruz, para mim, Elton, e para você, eu sou imparcial, gente, aqui na Arena, mas isso aqui eu vou dizer, para mim não faz diferença. Se você disser, a cruz era um X era. A cruz era um lápis era. A cruz era uma arte transversada com a outra horizontal. Isso para mim não tem diferença. O que importa são outros valores que estão aí. A cruz para mim é apenas um instrumento de tortura. Ponto. Agora, é claro que eu estou pegando o meu convidado para colocar lenha na fogueira e deixar o negócio aqui mais coisado, como a gente diz. Então, o que acontece? Aqui nós temos as imagens, vou voltar às imagens, que são de 3.800 anos antes de Cristo, que é um modelo possivelmente de uma cruz. E essa proposta de cruz, ela era uma vertical com uma horizontal. Aqui do século XV antes de Cristo, quer dizer, 1500 antes de Cristo, também uma vertical com uma horizontal. Será que é isso que serve de combustível para alimentar, fomentar a ideia de que Jesus possa ter morrido numa cruz dessa, com braços abertos, e dispondo desses, eu vou chamar de vestígios, desses vestígios históricos? E ainda tem mais aqui uma deusa mãe também, um tipo de cruz, que encontrado que está no Museu Arqueológico Nacional de Cagliari, Itália, está na Itália, né? Há 2.500 a.C. A proposta do instrumento aqui, também tido como uma deusa, é cruz, forma de arte horizontal com a arte vertical. Então, agora você tem que apresentar aí modelos de cruz que seja oposto para poder a gente dizer, então tá. De acordo de todo um contexto que a gente está analisando aqui,
acreditamos que Jesus Cristo ele morreu numa estaca reta, chamada de cruz simplex, né? Até vimos aqui uma cruz reta, nos moldes judaicos. Sim. Vemos aqui que as cruzes, em forma transversal, ela tem a sua origem já muito antiga, tudo relacionado à religião pagã, inclusive romanos. A primeira vez que aparece a expressão cruz dentro de um contexto cristão, vamos estar encontrando na Epístola de Barnabé, que é uma carta rejeitada, inclusive, pela igreja, como não sendo inspirada. Aquele autor, que não é o Barnabé, né? Não é o apóstolo Barnabé, uma pessoa que aderiu o seu nome, ele faz uma alusão do que Moisés ergueu os braços de uma vitória em Israel, né? Toda vez que Moisés ele erguia, Israel ganhava. Toda vez que ele abaixava, Israel começava a perder. O autor dessa carta, ele pegou esse contexto nas escrituras hebraicas e fez uma alusão a Jesus, de braços abertos. Aí o que aconteceu? Os pais da igreja, como Tertuliano, Justino, dentre outros, lembrando que eles foram responsáveis de muitas doutrinas pagãs, né, filosóficas, adentrarem no cristianismo, né? Eles pegaram a imagem de um Deus vitorioso, o troféu de vitória, né? E falou assim, bem, a gente não vai usar esse modelo porque é um Deus pagão, não vamos usar isso como sendo o nosso Deus, mas vamos colocar a figura de Jesus no lugar nesse troféu de vitória, porque Jesus é o nosso troféu de vitória, é o sol dos cristãos, substituindo o sol romano. Então vemos que esses costumes foram agregados, logicamente que esse processo não foi de um dia para o outro, foi um processo aí de séculos e séculos, né? Aí introduziu aí, por exemplo, festividades pagãs, como Natal, trocando, olha só que interessante, trocando o nascimento do Deus Sol, que era algo sempre presente nas culturas antigas, e colocando o nascimento de Jesus. Você já viu aquela estrutura, eu não vou lembrar o nome dela, que vemos em missa, geralmente os padres levam, ele é dourado assim, ele tem um sol, tem uma cruz, eu não vou lembrar o nome dessa estrutura, que é bastante usada nas missas. Ali é o sol, Jesus, para os cristãos que foram adaptados, né, ao Deus Sol de Roma. Agora a questão assim, Elton, né, de falar Jesus, né, independente do jeito que ele morreu, lógico, isso é fato conclusivo para qualquer cristão, independente de qual seja a sua denominação. Isso é unânime entre todos nós, né? Mas eu, particularmente, acho importante, porque até então, muitos criticam, talvez aqueles que têm uma visão contrária à grande maioria que tem a respeito desse assunto. Então é importante esclarecer que talvez aqueles que é uma minoria que acredita em determinada coisa, tem que analisar, será que eles têm base no que eles estão acreditando? Será que eles têm fundamento, têm documentos, têm arqueologia, têm as escrituras como base? Para a gente expandir mais os horizontes, para a gente ver, poxa, eu não concordo com tal coisa com determinada pessoa ou grupo, mas tem um fundamento isso que eles trazem atenção, então eu preciso respeitar um pouco mais. Essa é a ideia aqui da nossa conversa, a proposta, né? Maravilha, querido Denis, maravilha. Então, agora, voltando assim... lá, posso voltar na análise de João 20, 25? Sim, podemos. Ou se você quiser, eu posso liberar o link para as pessoas entrar aqui e fazer perguntas para você, como a gente falou, né? E aí eles terão 2 minutos para perguntar também, e você terá tempo infinito para responder. Então tá. Depois que eu terminar de ler isso aqui, que isso aqui não é uma pergunta, né, do Scania, é só um comentário, ele vai fazer uma observação de um texto bíblico que fala assim: se for numa estaca, a placa estava por cima das mãos. Se for a cruz tradicional, por cima da cabeça. Mateus 27, 37 informa que a placa estava por cima da cabeça, ou seja, foi a cruz romana tradicional. Essa é uma opinião do Scania. Brigadão, querido Scania, pelos 11. Vou liberar o link para a galera entrar e, enquanto isso, você pode ficar à vontade para fazer a exposição do texto.
Então, outro texto que nós estamos analisando, né, além desse da placa, que é bastante usada, né, de Mateus, é João capítulo 20, versículo 25, fala lá a respeito dos pregos, né, dos pregos. Então, a intenção é pregos, então tem que ser automaticamente de braços abertos. Mas é algo também especulativo. Por exemplo, quantos pregos eram utilizados para fixar uma pessoa numa estrutura de madeira, né? Mais de um, dois, três, poderia ser vários. Lembrando que geralmente o prego não era utilizado aqui, porque aqui tem uma cartilagem mais frágil. Era usada aqui, né? Nessa parte onde tinha mais sustentação. Poderia ser usada mais de um prego. Outra forma de... Não sei se você vai conseguir focalizar para mim uma representação onde pode ser utilizado mais de um prego, que era uma forma comum também de afixar numa estaca reta. Deixa eu colocar aqui. Os braços para cima, só que preso de maneira lateral. Estou entendendo. Olha só que interessante, Elton, uma questão que eu quero levantar aqui. Ok, os pregos é uma prova que Jesus morreu numa forma cruciforme. Ok, quantos pregos também foram utilizados para pregar os pés de Jesus? Porque os pés também tinham que ser presos, né? Sim. Porque, por exemplo, lá em Lucas, quando conversando com os seus discípulos após a ressurreição, Lucas capítulo 24, 39, ali fala: observai as minhas mãos e os meus pés. Por muito tempo, eu não sei se você vai conseguir focalizar também aqui, eu deveria ter até imprimido colorido, ou eu deveria ter mandado como slide para você, que ficaria mais fácil. Olha. Olha só, rapaz, aqui temos duas representações que vemos. Tá vendo? É os pés, né? Sim. Por muito tempo. Isso aí é real? Várias obras, assim, ela. É filme? Alguma imagem de filme? É representativo. É artes que encontramos por aí em diversas épocas, né? Muitas artes foram utilizadas 2 pregos nos pés, mas não necessariamente as pernas então tinham que estar abertas, pois vemos pregos de lado a lado. O mesmo poderia acontecer com as mãos, pregar para cima, mais lado a lado. E temos a representação do prego só. Opa! Rapaz, esses pés aí estão muito realistas, rapaz. Isso aí tá mais parecido com algo real, né, não? Não, mas é feito de madeira. Eu deveria ter imprimido pelo menos colorido. É de madeira. O cara que fez isso Jesus aí, de madeira pregado numa cruz. Ou ele estava inspirado, ou ele estava possesso. Um dos dois. Acho que humanamente impossível. Essa aqui a gente consegue ver na internet essa representação. E veja só que interessante como a obra diz a respeito dos pregos, né? Da International Standard Bible, na enciclopédia de 79, volume 1, página 826, comenta assim, ó: o exato número dos pregos usados tem sido assunto de considerável especulação. Nas mais antigas representações de crucificação, os pés de Jesus parecem pregados separadamente, mas nas posteriores eles estão cruzados e afixados no madeiro num só prego. É o que vemos aqui, né? Essa representação. Pés laterais e pés sobre o pé, né? Num prego só. Ou seja, usar esse argumento de pregos para dizer que Jesus morreu de uma forma de braços abertos também é simplesmente interpretativo. Aquilo que mais lhe agrada, né? Dentro da fé tradicional que a pessoa tem, ela vai usar isso como base, né? Aqui tem uma pergunta do Hamilton Freire, mas Hamilton Freire, um abraço para você, mas eu acho que ele não vai responder porque acho que não tem muito a ver com o tema. Elton, pergunta ao professor aí se o nome de Jesus original pregado na cruz era Yahusha ou outro nome, em João 19 a 22. Bem, para não gastar o tempo do professor, eu vou dizer, não era Yahusha. Respeitosamente aos seguidores de Yahusha, não, por favor, tá, gente?
nome Yahushua não era. Em todos os manuscritos que eu conheço é Jesus, e em outros idiomas, de acordo com o que está lá escrito. Pronto, professor, pode ficar à vontade aí para falar aí o que você quiser. Além dessa questão da cruz, né, toda aquela situação que Jesus passaria para morrer como sacrifício pela humanidade, ele cumpriu várias profecias dentro de um processo, até chegar finalmente na situação que ele morreu por todos nós, né? A Bíblia fala que ele seria traído por 30 moedas de prata, que nenhum osso seu seria quebrado, né? E tantas coisas que se cumpriu em Jesus. Só que a forma que Jesus morreu também cumpriu uma profecia. E, infelizmente, muitos não se atentam a isso. Lembra da cobra que Moisés fez de cobre? No deserto. Para que toda vez que o povo, no deserto, toda vez que o povo fosse picado pelas cobras em punição, pelas rebeldias deles, eles olhassem para aquela serpente e eles eram curados. Aquilo ali prefigurou o que Jesus faria no futuro. A gente chama isso de tipo e antítipo, né? Sim, tipo e antítipo. A Bíblia fala que todas as coisas anteriores serviu como sombra das coisas que viriam. O sacrifício dos animais representava o sacrifício perfeito de Jesus, e assim por diante. Relacionado a isso, ó, veja que o próprio Jesus, brevemente aqui, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, tá, gente? Para não dizer que eu estou lendo aqui na tradução do Novo Mundo aqui, que, aliás, é uma tradução bastante criticada, então não vou ser... Enquanto você procura aí, eu tô aqui rindo. Rapaz, o pessoal aqui, é muito criativo. Olha o nome que criaram ali, ó, o Denis. Meu guru Elton. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Rapaz, você não tem mais que inventar não, viu? Quem será esse cidadão, mano? Meu guru Elton. Essa foi boa, viu? Eu não sou guru, não. Mas continua aí. Ó, em João 3, 14 e 15. A Jesus falando, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Bem, eu não lembro nenhuma vez de ouvir alguma cobra com perna e braço. Quando Moisés colocou naquela estrutura, ele colocou numa estrutura que a cobra ela poderia ficar fixada ali, né? Uma estrutura reta, um poste reto, né? Aí veja só, se nós formos para Gálatas, aqui, Gálatas, capítulo 3, Paulo ele reforça ainda essa ideia. Gálatas, capítulo 3, do 10 ao 13. Só que aí os que são pelas obras da lei, né, esses estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas, né? Aí no 11 ele fala que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, né? Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas não elas viverá. Aí fala, no Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque perante a lei todos nós éramos pecadores, né? Os sacrifícios dos animais não cobriam pecados, né? Somente de Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso ao madeiro. Não encontramos aqui a palavra cruz, mas madeiro. Se não me engano, aqui se usa a palavra xilon nessa passagem, né? O professor Elton pode até me ajudar nesse sentido. E Paulo, sendo um judeu, ele identificou o instrumento de tortura que Jesus foi submetido. Literalmente um poste reto, pois os judeus não usavam estruturas cruciformes. E as profecias, elas têm que se cumprir de maneira detalhada. E Jesus, ele cumpriu de maneira detalhada até nessa questão da sua forma que ele morreu. Uma forma reta, né? Representando, então, aquela cobra de cobre. Bem, chegamos aqui à presença do nosso querido Marcos Lola. Boa noite, Marcos Lola. Seja muito bem-vindo, tá? Beijão para você, amigão Marcos Lola, gente muito boa.
E você queria fazer uma pergunta para o Denis Silva? Esse é o momento que nós vamos liberar o link para você entrar. Podem entrar, tá? Lembrando que você não vai poder dispor de muito tempo para falar, são 2 minutos apenas para fazer a pergunta, porque o protagonista da live é o Denis. Então, você tem 2 minutos, Marcos Lola, para fazer a pergunta. Primeiro, satisfação em estar ali revendo aqui. Tava com saudade de você. Pode fazer a pergunta. Ok. Obrigado aí pela atenção. Não, eu perdi, até eu conseguir entrar, eu perdi a parte. Parabéns aí, Denis, pelo excelente trabalho de pesquisa. Você realmente é um jovem estudioso. Muito legal o que você tem feito, e para nós é um orgulho, Obrigado. né? Essas exposições que o Elton dá esse espaço aí para nós, isso é muito importante. Eu perdi um pouco da questão, que eu estava aqui mandando para Elton mostrar para você justamente a parte da serpente que Moisés ergueu em um poste, em uma haste, em um poste, não foi em uma cruz. E como você acabou de dizer aí, as profecias, elas têm que se cumprir nos seus mínimos detalhes, é o que você falou aí. Então, como é que as profecias iam se cumprir nos mínimos detalhes? Se Jesus disse que assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem ia ser erguido. Então, aí a gente volta lá para o Números 21:8, que mostra lá que Moisés ergueu a serpente em uma haste, em um poste. Então, se os criminosos lá fossem executados em uma cruz, não tinha problema nenhum ele ser executado em uma cruz. Só que Jesus não poderia, em hipótese nenhuma, ser executado em uma cruz, porque ele próprio disse que assim como Moisés ergueu a serpente do deserto, ele ia ser erguido. Não poderia ser diferente. Então, como que se cumpriria as escrituras nos seus mínimos detalhes? Eu estou falando só isso aqui apenas para dar um reforço aí, mas que eu perdi essa parte que o Denis tinha falado aí sobre Moisés. Eu nem percebi, eu nem tinha escutado, senão eu talvez não tivesse nem entrado. Parabéns aí, Denis. Um abraço, meu irmão. Que Jeová te abençoe. E aí, você também, Elton. Estamos aí na luta, meu irmão. Tamo junto, querido. Obrigadão. Obrigado, tá? irmão. É um prazer conversar com você e conhecê-lo, viu? Ele ainda vai vir aqui na Arena ainda, para ter uma programação só para ele. Ok, o Elton tá me devendo aí. O Elton tá me devendo, eu já mandei umas 3 propostas para ele aí, e ele tá se esquivando. Eu vou te cobrar, cara. Eu vou te cobrar. Passando por essa fase, né, de umas programações, mas você vai ver, sim, com certeza. A casa é sua. Deixa eu ver o que a Marcela Tafona tem a perguntar para o Denis Silva. Marcela Tafona, o que é que você entendeu aí de toda essa proposição do Denis Silva? O que você perguntaria para ele? Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite, estou ouvindo bem, seu áudio tá bom. Boa noite. Desculpa aí que eu estou improvisado aqui, porque eu cheguei do trabalho agora. Tranquilo. Então, eu não vi a live toda, mas eu sei mais ou menos o que o Denis trouxe de proposta. A minha pergunta para ele é mais uma pergunta teológica do que histórica. Só um momentinho, por favor. Então, a minha pergunta é a seguinte. Visto que toda essa informação que você passou a respeito da origem da cruz, da ligação dela com deuses falsos, por que razão como você explicaria para o povo o porquê que Jesus não poderia morrer numa cruz? Deixa eu reformular a pergunta. Visto que toda essa história da cruz é ligada a deuses falsos, seria lógico e coerente que aquele que salvaria a humanidade fosse executado exatamente num símbolo que representa tudo aquilo que o Criador repudia? Isso é uma pergunta teológica. Interessante pergunta. Pode Obrigado, responder, Denis, Tafona. à vontade. Obrigado, Tafona, e um abraço aí, viu, meu irmão? Então vamos lá. Essa questão é interessante, né? Primeiro, nós notamos aqui que Jesus ele precisou cumprir profecias. E trouxemos a atenção aqui da cobra lá no deserto, a serpente no deserto. Dentro, então, desse contexto teológico, será que o Deus Todo-Poderoso permitiria, veja só, permitiria que Jesus morreu de fato? Isso realmente aconteceu. Ele permitiu que seu filho morreu de maneira voluntária, ele fez isso por nós. Somos gratos por isso, pela misericórdia, né? Tanto de Deus como de Jesus. Agora, ele permitiria aqui um símbolo pagão.
repleto de espiritismo, né, e misticismo, fizesse parte da profecia que se cumpriu, que Jesus cumpriu, né, de maneira tão pura e essencial para nós, cristãos? É um ponto em considerar. E lembrando, lembra, Elton, que os pais da igreja trouxeram a atenção que o instrumento de punição, além da tortura em si, vinha com um objeto a mais, de empalamento, entrava ali na questão do Deus Príapo, que era um Deus estrupador. Será que Jesus iria ser submetido a esse tipo de tortura? Porque isso era incluso, precisamos entender isso. Isso era incluso na tortura feita pelos romanos. Feita pelos romanos. Por isso que, biblicamente, historicamente, Jesus ele morreu na forma judaica de punição. E é o que podemos até esmiuçar ali no Evangelho de João, capítulo 18, em diante, 19. Muitos alegam pelo fato de Jesus ter morrido pelos romanos é por crime de sedição. Mas não é. Repetidas vezes, Pilatos tentou livrar Jesus porque ele não via nada de errado. Ele até falou, se é vocês que ele está perturbando, vão lá e façam vocês mesmos, porque eu não vejo nada de errado nesse homem. É segundo a lei suas aí que vocês estão condenando esse homem aí, sei lá por quê. Isso já é um indício que não era nas questões romanas, mas nas questões judaicas que o assunto estava sendo tratado. Só que pelo fato dos judeus estar sob o domínio de Roma, alguns assuntos teriam que ser levados para ter um aval, né, por assim dizer, do Império Romano naquela época. Então é importante analisar essas questões, e esse ponto foi importante a Tafona levantar. Ok, deixa eu ver aqui, gente, cadê os evangélicos para entrar na live para questionar os argumentos do Denis Silva, né? Então, os evangélicos podem entrar, e o link estar aí, deixa eu mandar novamente, porque de repente subiu, não fixei, porque eu pretendo fixar o meu Pix, né? O Pix é relevante. Então, gente, eu particularmente não ligo muito para isso, não. Se a cruz era assim, ou se a cruz era só assim, para mim, eu não ligo muito, não. A cruz era apenas para mim um instrumento de tortura, ponto. Se era proposta de X. Agora, o que eu apresentei para o Denis continua de pé. O que ele trouxe aqui como referência de modelo de cruz, né, cruciforme, como ele fala, do 3.800 a.C. até 2.500 a.C., aqui está, era uma forma de cruz. De 1.500 a.C., você tem uma cruz em forma de horizontal e vertical. Aqui também a deusa mãe de 2.500 a.C., está no Museu Arqueológico Nacional, tem um microfone, deixa eu desligar aqui, da Itália, em Cagliari, também tem um modelo de cruz, né? Cruciforme, quer dizer, aquela ideia de horizontal e vertical. E então, é isso, quero convidar você, irmão evangélico, para entrar aqui na live para questionar aí, de repente você é estudante sobre essas questões também, e tem como abordar sobre os argumentos, contra os argumentos, de repente você não concorda e você quer contra-argumentar o Denis, então você pode. Que foi que me chamou? Oi. É Marcos. Oi, Marcos. Sim. Beleza, eu tô ouvindo bem aqui. Então, se para você não faz diferença, né, que Jesus morreu em uma cruz, em um madeiro ou em outro instrumento qualquer, para você tudo bem. Agora, o que é importante para nós, testemunhas de Jeová, é que nós nos apegamos muito e acreditamos muito nos detalhes proféticos. Isso nos gera confiança em Jeová, que tudo aquilo que está escrito, do jeito que está escrito, acontece daquela mesma forma. Então, se Moisés ergueu a serpente num poste, Jesus disse que ele também ia ser erguido do jeito que Moisés ergueu a serpente no poste. Então, para nós, testemunhos de Jeová, isso é muito importante, porque a gente observa a essência das profecias da Bíblia se cumprindo nos seus mínimos detalhes, assim como as profecias que aconteceram lá em Babilônia, nos seus mínimos detalhes, muito importante. Isso para nós é muito importante. Agora, é claro que, como você mesmo falou, né, o mais importante, que realmente Jesus sacrificou, deu a sua vida como resgate, em troca de muitos,
beleza, né? Mas para nós a gente observa esses detalhes porque isso cada vez mais nos gera confiança na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Isso é que é importante para nós. Hein? Observar esses detalhes é muito importante. Agora sim, Marcos Lola, ouvindo o que você está falando aí, não, Marcos Lola, tranquilo, super de boa o que você falou aí, não tenho nada contra isso aí, não. Agora o Adriano Cruz trouxe algo aqui, gente, reflexivo, mas não deixa de ser cômico. É cômico, mas reflexivo. O Adriano Cruz é osso. Olha o que ele falou aqui. Gente, eu quero dizer que isso aqui, tudo aqui não tem pretensão nenhuma de desmerecer nada, mas está em questão de reflexão. O sinal da cruz, feita pelos católicos, vai ter apenas 2 pontas. Pai e filho, e o Espírito novamente ficou de fora. Uai, mas não sabe botar um no mesmo lugar de um pai ou no lugar do filho? Não, Adriano, não dá certo não, assim. Como é que dá certo? Como é que seria? O nome do pai, né? Pater, Trios. Aí o filho botava no lugar do pai de novo. Não sei se a cruz for assim, né? Se a cruz for assim, aí dá para dividir trialmente, né? Adriano é osso. E aí, a Marcela tá falando, o que é que você achou? Você pode rir, Marcela tá falando dessa fala do Adriano Cruz. Não estou conseguindo ler. Eu li aqui alguma coisa, mas a letra está pequena para mim e a minha luz está muito baixa. O sinal... saiu. O sinal da cruz era feito pelos católicos, vai ter apenas 2 pontas, né? Se a cruz for assim, então, para fazer o sinal da cruz assim, aí vai ficar complicado. Os católicos que fazem o sinal da cruz. Aqui na testa, falando no sinal da cruz, Elton, falando no sinal da cruz, é o que nós vimos lá no começo da nossa conversa, né? Rituais foram enxertados. Os romanos, eles faziam o sinal da cruz para a proteção de espíritos e demônios, né? Ao realizar algumas incursões. Porque literalmente fazia o sinal do Deus, que seria para proteção para eles, né? E isso foi enxertado agora, enxertada a trindade nessa questão, né? Você tá vendo que uma coisa leva a outra? Sim. Perfeita a sua observação. Oi. Tem detalhes que são muito importantes. Eu vou fazer uma pergunta a você em cima da sua colocação, de que não faz diferença se foi um poste ou se foi um madeiro. Para mim não. Eu entendo que a cruz é apenas um instrumento de tortura. Então, veja bem. Aquele local onde Jesus morreu era símbolo de bênção ou era símbolo de maldição? Símbolo... então, uma pergunta muito boa. Símbolo de bênção a partir de uma perspectiva religiosa. Símbolo de maldição também a partir de uma espiritualidade. Agora, dentro de um senso antropológico, o que nós teríamos ali, sociológico, o que nós teríamos ali era um tipo de ambiente onde se torturava, onde se matava, onde se penalizava, né? Mais ou menos essa ideia. Agora, atribuir maldições ou bendições, isso aí vai mais do viés religioso. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos. Gálatas, capítulo 3... Chamado lugar da caveira, né, inclusive. Mas, dentro dessa roupagem... Qual é o texto que... Lugar de maldição mesmo. Não. Isso aqui é bom um assunto para nós refletirmos. Você lembra, Denis? Eu estou aqui com pouca possibilidade de leitura. Lá em Gálatas, onde Paulo diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso. É Gálatas 3, não é? Esse texto eu abordei. Agora aqui, Gálatas capítulo... Então, veja bem. Capítulo 3, versículo 10 ao 13. Isso. Então, ali diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o local da execução era símbolo da maldição. Aí a pergunta é, se a cruz foi o local onde Jesus morreu, por que as pessoas querem colocar cruz dentro dos seus locais de reunião, de adoração? Um símbolo que é maldição. Por que é maldição? Porque a maldição que ele representava era a punição da morte. A punição da morte é a maior maldição que o homem pôde receber por causa da desobediência de Adão. Então, dizer que tanto faz como tanto fez, se é cruz ou não, é não parar para raciocinar que aquilo onde Jesus morreu é um símbolo de maldição. Então, se você acredita que é uma cruz,
não deveria ter um símbolo de maldição. Isso torna-se uma imagem. E mais importante ainda, além de tudo que o Denis falou, eu não sei se ele chegou a abordar esse ponto, você chegou a ler alguma coisa do apêndice 5C da tradução do Novo Mundo com Referências? Aquela parte onde tem aquela imagem lá de um livro, onde mostra o instrumento ao qual Jesus deveria ter sido executado, que é essa imagem aqui, ó. Eu não sei se dá para mostrar. Deixa eu tirar aqui. Elipso. Espera ainda, Marcela, tá falando. Espera ainda, segura aí. Eu quero ver essa imagem. Espera aí. Cadê ele? Deixa eu botar ele aqui em prioridade. Espera aí, eu quero ver. Tem como tu centralizar a imagem da cruz aí? Cruz, pronto, aí. Cruz simplex. Deixa eu ver aí. É isso mesmo. Isso. Você tem aí, Denis, você chegou a abordar esse ponto, porque aí são livros de pessoas que escreveram acerca desse tipo de execução ao qual Jesus foi submetido, de acordo com os estudos que foram feitos. E nenhum deles era testemunha de Jeová, para que as pessoas saibam, tá? Isso aí são fatos de historiadores que escreveram acerca deste assunto. Jesus morreu onde? O madeiro era uma cruz de 2 vigas ou era um poste vertical? Se você não leu, você tem como trazer esse ponto aí, Denis? Então, Denis, você vai responder a pergunta do Marcelo Tafona e também a minha, que eu vou falar assim. O Marcelo Tafona falou perguntando a mim, né, sobre a questão da maldição. E eu digo que a maldição, ela é a partir da perspectiva religiosa, porque o cemitério, ele é um lugar maldito, o lugar onde botam os mortos, depende, a cadeia, onde ficam os presos, ou ali nos Estados Unidos, onde se cometem a pena de morte, são lugares malditos? Depende, a partir da perspectiva, entendeu? Depende das lentes. Olhando pela mera antropologia, são apenas lugares, mas, é claro, eu não estou aqui caminhando para o lado do ceticismo espiritual, não. Eu tenho as minhas atribuições. Marcela Tafona muito bem disse acerca da atribuição do maldito aquele que fosse levado ao madeiro, tendo em vista que a cruz sempre foi um objeto de tortura, né? Sempre foi nesse sentido que também ela foi um objeto de adoração, né? Como muito bem apresentou o Denis. Mas depois ela passou a ser um objeto exclusivamente de tortura, especificamente no contexto ali de Jesus, os romanos e tudo mais. Então era maldita a pessoa que fosse levada ao madeiro nesse sentido, porque era tido como um criminoso, né? Porque o mesmo havia talvez prevaricado em algum ponto da lei, e aí a dignidade era a morte, né? Ele tornava-se digno de morte. E aí eu quero atribuir essa pergunta a você, porque a minha resposta já ficou explícita ou implícita a minha forma de perguntar. Denis, você entende que a cruz, não a cruz, mas o lugar, né, a pergunta que o Marcelo está falando, foi bem a cruz, foi o lugar em si era maldito? E se era maldito, qual seria a sua valência bíblica para respaldar o lugar e não a cruz como maldito? Bem, ali era um lugar de morte, era execução. Então, literalmente não é um lugar agradável, é um lugar de sofrimento, de maldição. Então temos 2 contextos dali. O lugar, literalmente, era um lugar de sacrifícios, onde seria uma tortura cruel, conseguimos nem imaginar. E também temos o contexto espiritual, conforme o Atafona ele trouxe atenção. Então juntamos as 2 coisas. Agora o fato, né, você trouxe atenção, mas o que tem a ver essas cruzes antigas agora, né? Para mim, tanto faz se for numa cruz, se for no X, se for no Y, né? A questão é, visto que são a cruz, em específico a cruz, representava um objeto de adoração falsa, pagão, e a gente abraçar esse objeto, queira ou não queira, de maneira consciente ou não inconsciente, independente da nossa visão, literalmente estamos trazendo um ídolo para dentro da nossa adoração ou para dentro de nossas casas, né? Talvez isso se dá mais para quem é católico, né? Usa esse símbolo de maneira mais visível, né? Os evangélicos já não usam dessa forma alguns visível, evangélicos, né? Vemos usam sim, alguns evangélicos usam. Mas com menos frequência, né? Com menos frequência do que os católicos. Tem algumas... Então são coisas que tem até cruz mesmo, assim, no altar, entendeu? Eu já vi. Agora, mas menos com frequência. Mas... Elton e Denis, você me permite, Elton e Denis,
fazer a leitura desse apêndice aqui, da parte final dele, que é onde aparece essa imagem? Eu permito, se o Denison permitir. Pode ler, fica à vontade. Tudo bem, Denison, para você? Então, eu vou pedir licença a vocês, vou desligar minha câmera, porque eu vou usar a lanterna do celular para eu poder ter uma iluminação melhor aqui na Bíblia, tá? Então, eu vou desligar minha câmera somente por esse motivo, tá? Tá fora? Posso só, antes de você apresentar, enquanto você pega o seu celular, eu vi uma pergunta, não sei se o Elton viu, bem interessante aí de um do chat, que fala, Paulo, ele falou da cruz, Jesus foi crucificado, isso não seria um sinal que Jesus morreu na cruz? Eu gostaria de responder essa pergunta, que eu achei interessante. Fica à vontade. O nome dele é Se a pessoa que mandou essa pergunta aí pode mandar novamente para pescar? Perdi. Enquanto a Tatafona se prepara ali, só para não perder o fio de um raciocínio. Tem uma pessoa que mandou imagem no meu WhatsApp. Pode falar, fica à vontade, Denis. Talvez a sua. Aí, enquanto acha a pergunta, eu não vi o contexto geral, né? Mas ele falou assim, Paulo tinha falado que Cristo foi crucificado e tal. Isso aí não é um indício que Jesus realmente morreu num objeto cruciforme? Então, respondendo a pergunta dele, não. Por que eu digo que não? A palavra cruz, que encontramos na grande maioria das traduções de hoje, é literalmente um erro de tradução. Não existe a palavra cruz na Bíblia. Conforme até o professor Elton falou, quiasmos, que representa algo cruzado, não vamos encontrar isso em nenhum versículo da Bíblia. Inclusive no Novo Testamento, nas escrituras gregas. Simplesmente stauros, ou xilon, ou pantíbulo, nada a ver com cruz. A Bíblia de Jerusalém, ela traduziu de maneira correta, como madeiro, mais ou menos por volta aí de 6 a 10 vezes em algumas passagens da sua tradução. E traduziu de maneira correta. Por exemplo, que nem nós lemos aqui Gálatas 3, né? Ela traduziu como madeiro. E isso realmente está certo. Em outras passagens ela já usou a expressão cruz. Mas a cruz, ela é uma tradução equivocada das palavras originais do grego. A cruz, em latim X, é o equivalente a stauros. Ela não tem nada a ver com a cruz que entendemos hoje, quando lemos a palavra cruz. Então, respondendo a pergunta, né, dele aí, achei bastante interessante, é simplesmente um erro de tradução, da maioria das traduções, e isso induz a um erro doutrinário de que Jesus morreu numa cruz. Gente, só uma fala aqui para vocês que vão me mandar imagens. As pessoas me mandaram imagem no WhatsApp. Eu não consigo pescar imagens devido da lag aqui, mas eu vou tentar, entendeu? Mandem link de imagens que eu posso até tentar pescar. Sim, Marcela Tafona, pode ficar à vontade. Enquanto você fala, eu vou apresentando as imagens aqui. Ainda tem um detalhe técnico a respeito de cruz de duas vigas que eu falo, que é o peso do corpo. Se realmente ele fosse executado dessa maneira, como as pessoas pensam, ele seria, o peso do seu corpo rasgaria suas mãos. Há evidências de que as pessoas que morriam em cruz, elas eram amarradas e não pregadas. Tem um programa da Universal, não é Igreja Universal, tá? Eu acho que é Fatos Interessantes, que teve uma matéria sobre isso, que era impossível que ele fosse executado pregado com os braços abertos, porque o peso do seu corpo rasgaria as suas mãos. Esse é só um detalhe. Mas deixa eu ler, então, aqui aquilo que eu solicitei. Vou desligar minha câmera e vou ligar aqui a lanterna do celular. Então, é página 1518, da tradução do Novo Mundo com referências, chamada também de RBI, sobre o apêndice 5C. Esse apêndice 5C traz estaca de tortura, no grego stauros, do latim crux. Então, essa tradução do Novo Mundo ela tem vários apêndices, que são pequenos estudos. Então, nessa página 1518, onde aparece aquela imagem que eu mostrei, diz assim, ó, o livro, aí fala aqui em alemão, mas eu vou ler que tem a tradução,
O livro A Cruz e a Crucificação, de Hermann Fulda, Breslau, 1878, página 109, diz: nem sempre havia árvores disponíveis nos lugares escolhidos para execução pública, de modo que uma simples viga era fincada no chão. Os renegados eram amarrados ou pregados nela pelas mãos erguidas e muitas vezes também pelos pés. Depois de apresentar muita prova, Fulda concluiu nas páginas 219 e 220, abre aspas, Jesus morreu numa simples estaca de morte. Em apoio disto falam: A. O uso então costumeiro deste meio de execução no Oriente. B. Indiretamente, a própria história dos sofrimentos de Jesus. E C. Muitas expressões dos primitivos padres da Igreja. Fecha aspas. Uma outra citação diz: Paul William Smith, que fora professor da Universidade de Basileia, na sua obra A História de Jesus, volume 2, Tübingen e Leipzig, Alemanha, 1904, páginas 386 a 394, fez um estudo detalhado da palavra grega stauros. Na página 386 de sua obra, ele diz, abre aspas, stauros refere-se a todo poste ou tronco de árvore ereto vertical. A respeito da execução da punição imposta a Jesus, Paul Smith escreveu na página de 387 a 389. Além dos açoites, segundo os relatos evangélicos, só entra em consideração a forma mais simples de crucificação romana para a punição imposta a Jesus. A suspensão do corpo despido numa estaca, a qual, a propósito, Jesus teve de carregar ou arrastar até o lugar da execução para intensificar a ignominiosa punição. Tudo mais, além de uma simples suspensão, é refutado pela grande escala em que a execução muitas vezes era realizada. 2.000 de uma só vez. Varo, Antiguidades Judaicas, volume 17, 10.10. Por Quadrato, em Guerras Judaicas, segundo volume, página 12, versículo 6. Pelo procurador Félix, em Guerras Judaicas, volume 2, página 15, parágrafo 2. Por Tito, em Guerras Judaicas, volume 7, parágrafo 11. Então, todos esses aqui mostram que existiam até 2.000 execuções de uma vez só. Portanto, falta totalmente qualquer evidência de que Jesus Cristo tenha sido crucificado em 2 pedaços de madeira, colocados em ângulo reto. Não queremos acrescentar nada à palavra escrita de Deus pela inserção nas escrituras inspiradas do conceito pagão da cruz, mas vertemos stauros e xilon de acordo com o significado mais simples. Visto que Jesus usou stauros para representar o sofrimento e a vergonha ou tortura de seus seguidores, Mateus 16, 24, traduzimos stauros por estaca de tortura para diferenciar o de xilon, que traduzimos por madeiro, ou, na nota de pé da página, por árvore, conforme Atos 5:30. Por que eu quis trazer a atenção isso daqui? É porque muitas pessoas falam assim, as testemunhas de Jeová mudam a Bíblia para adequar as suas crenças, porque elas querem mudar, porque elas querem fazer parecer que o que elas dizem é a verdade. Então, só esse pedacinho, porque eu vi que o Denis falou do dicionário de Weine, que é citado no início, isso é prova de que a alegação das testemunhas de Jeová para não trazerem a palavra cruz, ela tem substancial historicidade que foi mostrada aqui por escritores que não eram testemunhas de Jeová. Inclusive, viveram até antes do Russell nascer. Então, as pessoas podem discordar, mas elas devem tomar cuidado como elas falam. Discordar é uma coisa, e ela tem que ter argumentos. Agora, os ataques, que vão vir muitos desse tipo, só mostram que as pessoas estão desesperadas por causa de uma religiosidade. É isso que eu tinha para dizer. Maravilha.
Gente, eu quero dizer que nós estamos chegando próximo do final, mas eu quero ouvir aqui o Brasil preterista, e aí, Brasilzão preterista, o que é que você manda, rapaz? Qual a pergunta que você gostaria de fazer aqui pro Denis Silva? E depois da pergunta do Denis Silva, ele vai responder, obviamente, e após isso nós encerraremos a live. Só um instantinho, Elton. Eu vou me despedir, que eu cheguei do trabalho agora, eu estou empoeirado, e minha mãe já está me chamando ali, tá bom? Obrigado aí por poder ter entrado. Um abraço. Um abração, beijão para você, querido. Maravilha, querido. Beijão. Falou, Tafona, um abraço. Valeu, Marcelo, um abraço. A sua pergunta. Boa noite a todos, a paz e graça a todos também. Boa noite, professor Elton. Denis, a pergunta é se ele já ouviu falar do achado arqueológico do primeiro século, do Yohanan ben Hagagol. Acho que seria uma pessoa que foi crucificada no primeiro século, com os legistas, né, após esse achado, os arqueólogos, inclusive arqueólogo brasileiro aqui, muito famoso, fala isso em uma das suas obras, no seu livro, não vou citar o nome aqui, mas todos sabem do que eu estou falando. Então, ele propaga que, inclusive, está com a imagem aí, essa imagem que o Elton colocou, é do calcanhar do Yohanan do primeiro século, e essa imagem que estava aparecendo com as mãos amarradas era que seria a forma de crucificação do primeiro século que os romanos utilizariam, que até uma contestação sobre a questão de Jesus ter sido dado ter sido dado a Jesus o consentimento de tirar o seu corpo, ele ter um sepultamento digno, Yohanan é uma prova histórica de que isso era possível. A Yohanan foi dado esse sepultamento, onde foi encontrado no ossário, né, esse achado do primeiro século aí, e a posição dos cravos no calcanhar, mostrando que eram presos de forma lateral. Se o Denis sabe falar alguma coisa, isso aí, se ele comenta algo sobre isso aí. Só isso. Maravilha, querido. Brasil preterista. Pode ficar à vontade. Mas assim, pode falar e juntamente já aproveita. A João Pedro Torales fala, não aplica somente a uma viga e sim a Marte de duas vigas. Quer dizer, que ele diz que tem respaldo para dizer que a cruz é assim e também para dizer que a cruz é apenas uma linha na vertical. Pode falar, querido Denis Silva. Obrigado pela pergunta e o questionamento. Realmente, esse daí, se não me engano, é o único, se eu estiver errado, por favor, me corrigem, né? É o único esqueleto, né, partes de um esqueleto que acharam de uma pessoa que foi submetida a uma situação de tortura, de crucificação naquela época, né? O que nós podemos citar é o seguinte: arqueologicamente, historicamente, conforme até comentamos, no passado, vamos colocar aqui a questão dos romanos, não existia uma única forma de fixar uma pessoa numa estrutura de madeira. Usava-se cruzes, que literalmente eram deuses para os romanos, usavam estacas retas, os romanos usavam muito a estaca reta também. Usavam estaca de X, pessoas de cabeça para baixo, ou seja, vai depender muito do que é a forma desse achado que encontraram, de que forma essa pessoa ela foi presa nessa estrutura de madeira. Então vai ter muita especulação com respeito a isso. Mas isso nos ajuda a entender um pouquinho mais algumas formas que a pessoa era presa em cima dessa estrutura de madeira, quer seja em forma de T, de Y, forma de X, né? E assim por diante, inclusive numa estaca reta também, que era bastante usada naquele mundo da época. Maravilha. Temos o Henrique Kaique. Sim. Opa, pode falar. Elton, só rapidinho. Ele disse que a questão para deuses, né, a questão de cunho religioso, a morte em cruz, né, era válida, e Jesus ali não estava dentro de um contexto político e religioso, e por esse fato de também ter sido crucificado, como apontado como a blasfêmia, porque ele se dizer filho de Deus, se igualar a Deus, ele não poderia ter sido crucificado exatamente na cruz, por isso. E então, Denis Silva? Então, eu acho que, vamos ver se eu entendi a pergunta, né? A questão é aí se ele foi morto na forma romana ou judaica, é isso? A pergunta é a seguinte: existe a crucificação romana, que poderia ser já em cruz,
e existia, como você mesmo afirmou, as crucificações em formato de cruz, quando denotavam um sentido de cunho religioso. Jesus, o seu julgamento pelos judeus, ele foi como blasfêmia, né? Como se colocando como filho de Deus, ou em posição de Deus. Então, por isso, ele não poderia ter sido levado também ao madeiro em forma de cruz, por conta disso. Segundo a tradição judaica, se pegarmos o contexto ali de João, capítulo 18, é que eu não tive tempo de abordar aqui, né? No contexto de João, depois você pode ler lá de uma maneira bem sucinta, né? Bem específica, João capítulo 18 e o capítulo 19. Ele vai trazer toda aquela sequência do julgamento de Jesus e tudo mais. Ali Pilatos, embora muitos tentam dizer que Jesus ele foi punido devido ao crime de sedição, né, contra Roma, mas esse não foi o crime que Jesus estava cometendo, foi o crime que ele se fez Deus de acordo com os judeus, né? E de fato, do começo ao fim, Pilatos ele tenta livrar Jesus diversas vezes, falando que ele não via nada de errado com ele e tudo mais. No decorrer do relato ali, Pilatos ele entrega a Jesus para os judeus. Da partir de ali em diante, toda aquela sequência de eventos seriam realizados aos moldes judeus. Ele respeitou, por exemplo, aquele vinho que foi dado a Jesus, por exemplo, o vinho acre, que todo mundo conhece, aquilo ali era um costume judeu, não era um costume romano. A questão de não deixar Jesus pendurado, né, que o próximo dia seria um grande sábado, foi um costume judaico. Quando Jesus foi entregue novamente, o corpo de Jesus foi entregue, né, para José, é um costume judaico, né, dos processos do sepultamento, né? Então, desde o começo, mostra que Jesus foi realizada a sua punição aos moldes judaicos, segundo a lei dos judeus. Aí muitos perguntam assim, mas os romanos conduziram, né? Temos lá a profecia que foi repartida a roupa de Jesus, e realmente, de fato, é isso. Mas o que precisamos entender? Os judeus estavam sob o domínio de Roma, certo? Vamos colocar, exemplificar? Quando há algum evento, um jogo de futebol ou um show, o Estado ele oferece uma força militar. Geralmente a polícia militar está ali. A polícia militar ela não faz parte do evento. Ela está ali para dar um suporte, para haver um controle, menos crimes e assim por diante. A mesma forma foi o que aconteceu com Jesus. Essa condução romana houve necessário porque Jesus, durante o seu ministério, ele arrastou multidões. Então, qual que poderia ser o mérito tanto dos romanos como dos judeus? Uma confusão, né? De pessoas tentarem ali ter um protesto e tentarem pegar Jesus de alguma forma para não lidar com aquela situação. Então, houve, de fato, essa participação dos soldados romanos, mas para poder fazer com que o processo seguisse finalmente a sua situação para até cumprir profecias bíblicas, né? Mas, Denis... eu estou trazendo de uma maneira bem sucinta. Denis, mas não era um costume romano a crucificação e a autoridade romana maior não estava lavando as mãos, literalmente ali, no sentido de que estava absolvendo Jesus? Mas a execução era romana. Você disse tudo. Então, assim, não havia um medo... Então, deixa eu só concluir. Não havia um medo por parte de Roma de Jesus fazer essa sedição. Ao que eu vejo a execução romana, a crucificação. O que eu vejo os judeus acusando era colocando Jesus em condição de Deus, de divino. E aí, a crucificação cabe muito bem aí, porque você mesmo afirmou que a crucificação era para esses moldes divino, um cunho religioso. O que estava escrito na cruz, ela entrega qual era o crime que Jesus estava sendo penalizado. Estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso é crime de sedição. Você se declarar rei dentro de Roma. Mas Jesus ele não estava sendo condenado por infringir. Mas isso aí só prova que a execução foi romana e não dos judeus. Exatamente. Só prova que a execução provavelmente foi romana, porque ele estava sendo condenado por um crime romano. É o que está escrito na placa. Mas a contragosto, né? Porque tinha que levar até o fim
a execução, ele seria absolvido. Mas o medo da sedição foi se ele não fosse crucificado. Então, Denis, como é que você se Entendi sai o desse argumento que cheque? vocês estão trazendo atenção. Eu gostaria de falar aqui um capítulo. pouquinho sobre essa questão aí, eu poderia falar? Pode falar, Poderia? Marcos. Então, como falar, o amigo aí questionou, a execução romana, cruz e etc., tudo bem. Só que tem que se levar em conta como era que dizia as profecias. Como foi que Jesus falou? O que foi que aconteceu com ele, na verdade? Como eu disse aí anteriormente, os outros criminosos poderiam até ter sido, os outros poderiam até ter sido. Mas só que com relação a Jesus, existiam profecias dizendo detalhes sobre o que ia acontecer com ele. Inclusive, foi levantada a questão aí sobre como Moisés ergueu a serpente no deserto. O próprio Jesus falou. O próprio Jesus disse que assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, ele ia ser erguido. E Moisés não ergueu a serpente em uma cruz. E outro detalhe importante aí, profecias estavam registradas na Bíblia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E se cumpriu tudo nos mínimos detalhes. Eles quebraram as pernas do criminoso que estava à esquerda, quebraram as pernas do criminoso que estava à sua direita, mas quando chegaram em Jesus, Jesus já estava morto. Então se cumpriu as profecias nos mínimos detalhes. Esse é o ponto alto da questão. Profecia se cumpre nos mínimos detalhes. Ok. Kaique, como a gente está encerrando a live, eu queria ouvir a sua pergunta para o Denis, já que nós estamos falando sobre a cruz. A cruz, ela era uma estaca ou a cruz, ela era assim? A gente, para encerrar a live, né, depois da sua pergunta. Faz a pergunta. Então, no meu entender, a cruz é em formato de T, né, com pontinho para cima, porque essa era a forma que os romanos faziam. E no texto bíblico a gente tem os romanos, os judeus falando, nós não temos nenhum rei senão César, lá em João 19:15. Aí no versículo 19 ele coloca na placa Jesus Nazareno, rei dos judeus, e isso para mim deixa claríssimo que a punição é de sedição. Agora, quanto à cruz ela ser um símbolo pagão, e os romanos eles tinham eles gostavam da cruz, ou usavam a cruz no dia a dia, por exemplo, como um símbolo de adoração, eu queria só perguntar a opinião do Denis, o que ele acha da opinião do Cícero, que foi um dos cônsules de Roma, em que ele escreveu isso aqui, assim, ó. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Na obra Pro Habilio Perduleonis Rel, o Cícero, ele fala assim: mas o carrasco, o véu da cabeça e a própria palavra cruz devem estar longe não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas de seus pensamentos, olhos e ouvidos, pois não é apenas a ocorrência real dessas coisas ou persistência delas, mas a responsabilidade por elas, a expectativa, ou melhor, a mera menção delas, que é indigna de um cidadão romano e um homem livre. Ok. Aí, baseado nesse entendimento de um dos caras mais importantes da língua latina ali, né, um dos maiores oradores do Império, da República Romana, como faria sentido os romanos usarem cruz para adorar ou usar na religião deles? Sim, Denis, pode ficar à vontade para responder, e após a resposta do Denis, nós encerraremos. Mais de 2 horas de live. A questão eu não conheço essa obra. Ele foi o quê nesse império? Você tem uma referência dele? O que ele era? O Cícero? O Cícero, ele era cônsul da República. Ele é assim, quando a pessoa vai estudar latim, ela estuda o latim do Cícero, porque ele foi o maior escritor, orador da época. E o maior poeta é o Virgílio. Aí ele tem um Virgílio falando sobre o troféu também, que você cita o troféu no texto, mas eu não quis me prolongar. Mas o troféu não tem nada a ver com cruz também, não, segundo o Virgílio, mas vamos lá. Bem, ele, como qualquer um, ele deu a visão dele dentro de um paranoma da época dele, né? Do mundo contemporâneo que ele vivia. Mas se pegarmos lá os pais da igreja, como o Tertuliano, Justino, Irineu, dentre outros, eles apresentam literalmente as cruzes
como deuses. Inclusive até os próprios imperadores, quando eram mortos ou morriam, uma imagem de cera era afixada na cruz, mostrando que aquele Deus levaria a alma, o que quer que seja, daquele imperador se tornando um Deus. Isso mostra algumas obras antigas do pai da igreja, né? Então, dentro de um contexto geral, não tem como fugir que os romanos, assim como outras nações, consideravam símbolos como deuses, incluindo a cruz, né? Encerrando, respondendo a pergunta de crime de sedição, né? Rapidinho, Elton, se você me permitir. Uhum. Se pegarmos o contexto lá de João, capítulo 18, versículo 31, fala lá, né, que Pilatos fala, e replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Aí depois eles responderam os judeus, nós não é lícito matar ninguém. Por quê? Por que os judeus quisiam recusar matar Jesus? Pilato, novamente aqui, ele não queria fazer parte daquilo, porque ele viu que Jesus era inocente, ele não queria fazer parte de derramamento de um sangue inocente. Mas eles não queriam, não era lícito para os judeus matar ninguém, porque quem estava sob o domínio era sobre os romanos. Os romanos estavam dominando os judeus. E é de fato que vocês mesmos comentaram, né? Depois, em João capítulo 9, versículos 6 e 7, fala assim que para estar com ele, né, para levar depois os mesmos, levem-no vocês mesmos, Pilatos falando, levem-no vocês mesmos e executem-no, pois eu não vejo nenhum motivo para acusá-lo. Os judeus responderam, nós temos uma lei, a nossa lei, e é segundo a lei que ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Os judeus fez aqueles puxa-saquismo, né, lá com Pilatos, né, tendo só Deus como César, né, mostrando que eles tinham rejeitado o Deus Todo-Poderoso como sendo o rei legítimo. Aí eu falo. Não, essa é a parte mais importante. Como é que não foi só o puxa-saquismo, foi a acusação de sedição. Mas puxando o saco de Pilatos, né? Porque para os judeus leais, o único rei deles seria o próprio soberano, né, deles. Não um rei humano, que inclusive era um rei pagão. Mas enfim, né, não é o teor. Então não faria sentido falar que essa pessoa deveria ser executada porque uma lei que ele infringiu do meu país, o Brasil, por exemplo, eu infringi uma lei do Brasil e ser executado numa lei americana. Não faz sentido isso. Pilatos na verdade, faz mais sentido na época da colônia portuguesa, se um brasileiro fosse condenado pela lei portuguesa. A melhor analogia é essa, na época da colônia. A Pax Romana não permitiria. E faz sentido, a Pax Romana não deixa eles condenarem. E o Pilatos, ele inocenta Jesus da acusação de blasfêmia. Deixa eu fazer o seguinte, a gente pode fazer então, ao meu ver, uma outra live. Sim. A parte 2 da A conclusão é... Você está convidado, viu, Kaique, para a parte 2. Pilatos simplesmente... O Kaique, o Brasil Preterista, o Marcos Lola. Sim, pode falar, Denis. Só concluindo, né? Pilatos, ele simplesmente lavou as mãos, conforme o relato bíblico mesmo fala, e entregou Jesus aos judeus. E ele deu o aval, ou seja, a Roma, ele simplesmente deu a autorização para os judeus fazerem o que eles deveriam fazer. A partir de ali houve, então, né, todo aquele processo que o relato da Bíblia traz atenção, mas vemos vários detalhes, desde a saída, né, de Jesus carregando o pantíbulo até chegar lá na execução, e durante, ele preso naquela estrutura de madeira, vários aspectos judaicos sendo realizados, e não romanos. Mas, enfim, essa é a visão geral. Ok, gente, o que acontece? Elton, mostra... Nada, os que estão aqui na live, pode se manter na live, tá? Pra gente terminar todo mundo junto. Elton, mostra a tabela do pictograma hebraico e veja a representação do Aleph e o Tav. Isso já revela um pacto que Jesus deixou e o formato da cruz. Leandro Barroso, um abração, um beijão para você, querido. Sempre contribuindo aí com o canal Arena Apologética, beleza? Gente, contribua com o meu trabalho. Tem um Pix aqui, ó, do lado do nosso querido Marcos Lola, tá? Você direciona seu WhatsApp, seu aparelho aí,
e manda um pix aí, abençoa aí o meu trabalho, beleza? Não é dízimo não, tô pedindo dízimo não, é só uma contribuição mesmo que todo mundo faz, beleza? Então, o que acontece? Eu não sou da área do hebraico, sou da área do grego, então o que eu pude acrescentar aqui concernente ao grego, eu acrescento das nações. Todavia, perceba que aqui temos pessoas muito inteligentes. Marcos Lola tem muito conhecimento, é um pensador, Marcos Lola, gente. Manda muito vídeo para mim, interessante. O Kaique também inteligente, o Brasil Preterista, que está se matriculando no meu curso de grego, agora se tornou meu aluno, né? Seja muito bem-vindo, tá? Um abração para você. E meu conterrâneo. E também, Denis, eu queria ouvir de você suas considerações finais, para depois das suas considerações finais nós encerrarmos. E eu queria pedir ao Kaique, o Brasil Preterista, o Marcos Lola, que não saísse, ficasse aí para a gente encerrar todo mundo junto. Eu quero agradecer a oportunidade. Podemos marcar sim, claro. Eu quero agradecer a primeira oportunidade, né, de primeira vez aqui estreando. A gente fica um pouquinho meio nervoso, né? Mas eu acho que eu consegui razoavelmente passar aqui a ideia, né, do texto, do assunto em geral. Lembrando que aqui, conforme eu falei no princípio, né, não é mudar a cabeça de ninguém. Todas as pessoas têm o direito, né, e a liberdade de acreditar naquilo que ela quer acreditar. E temos que respeitar isso, né? Quer a gente concorde ou não, o importante é sempre manter o respeito, o diálogo aberto, tentar entrar na mente do outro, né, para poder entender qual é o pensamento da pessoa e trazer atenção que aqueles que talvez acreditem que Jesus morreu numa outra forma, a não ser uma forma tradicional, né, da cruz, mostrar também que tem muito embasamento, tem muito material, tem muito argumento também, e que deve ser uma forma de parar para pensar e ser respeitada também do outro lado. Então, esse diálogo aberto e respeitoso, acho que é saudável de todos os lados, independente de qual seja o assunto, né? Ok. Aqui estão perguntando se você tem canal no YouTube. Você tem um canal? Qual que é o nome? Eu tenho Raciocínio Perspicaz. Raciocínio Perspicaz, novo, Antônio? Raciocínio Perspicaz. Maravilha. Gente, e com isso nós encerramos Para mais achar uma vai estar programação. Raciocínio Perspicaz /TJ. Maravilha. Quero encerrar mais uma programação. Muito obrigado, Kaique. Kaique, vocês três aí, ó, o Kaique, vocês que estão aqui na live, manda um oi para mim no WhatsApp. O meu número está aqui na descrição do vídeo, porque a gente vai marcar uma live e eu gosto muito de fazer a live parte 2 com as pessoas que já estão aqui. Na próxima live, como a apresentação do Denis já foi feita, então haverá pontos e contrapontos. Eu não quero colocar 3 pessoas a mais, 3 pessoas a menos. Quero que seja o mesmo número de pessoas que seja do lado do Denis, 3 pessoas do mesmo lado, o mesmo número de pessoas do lado contra o Denis, para não ficar desleal, né? Então, eu quero manter esse equilíbrio também quando tiver ateus e cristãos. 5 ateus, 5 cristãos. Inclusive, gente, estamos programando uma big live aí, tá? Big live com os ateus mais inteligentes e os cristãos mais inteligentes. Então, vai ser uma luta de Freeza versus Goku. Bem, obrigado. Você riu de quê, rapaz? O que você tá rindo? Olha a camisa do Goku, rapaz, só porque eu gosto do Goku. Então, não, francamente, eu gosto do Goku. Obrigado a Denis, muito obrigado, foi um prazer ele receber aqui. Obrigado, Kaique, obrigado, Marcos Lola. Gosto muito do Marcos Lola, sempre dando o seu apoio. Obrigado, Brasil Preterista, presente na próxima live. Eu quero todos vocês. Denis, parabéns pela sua apresentação. Muitas pessoas te elogiaram aí no chat, tá? E nós encerramos por aqui. Obrigado, Brasil. E como eu sempre digo no término da live, louvado seja Deus. Louvado Amém. Seja sempre Deus. E quer estudar grego, quer se aprofundar, quer entender de exegese de verdade, um curso de alto nível, um curso sério, o Brasil Preterista que eu diga e outros mais alunos que estudam comigo que eu digam, né? É um curso sério, é um curso sem dogmatismo. Lá eu não vou ensinar religiosidade, eu vou ensinar a doutrina. Lá, às vezes, não deixo ter debate, às vezes tu quer ter debate porque eu tenho um aluno que são TJ, eu tenho um aluno que são cristãos, mas são um respeito muito lindo, gente. Vocês precisam ver, né? Eu acho que eu tenho até um ancião que estuda comigo, não vou falar o nome dele porque eu não posso, tá? Então, gente, o respeito é muito maravilhoso, tá? Então, o que acontece? Vem estudar, vem aprender, tá bom? Então,
até a próxima live, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um beijão, Brasil. Solta a vinheta.